Olá, sejam muito bem-vindos. Mais uma semana começando, hein? E para alguns, uma semana mais curta, com esse feriado aí de finados. Para outros mais intensa, como o meu caso, né? A gente vai estar de plantão, mas com a companhia de vocês, sempre fica muito mais leve. Eu sou Vivi Costa, te convido a acompanhar a partir de agora o que está acontecendo aí na sua região e o que afeta a nossa vida, né? A gente sempre conversa sobre isso também. É muito bom ter você por aqui. Vamos começar? Trazer alguns destaques da edição desta segunda-feira para vocês, com os nossos repórteres que já estão aqui posicionados. E olha só, a Justiça começa a julgar Daniel Moraes Bittar, o homem que sequestrou e levou dentro de uma mala uma menina de 12 anos em junho deste ano. Kátia Gomes. Além do Daniel Bittar, a Gessiele de Souza também está sendo julgada por 5 crimes. Dano, ameaça, cárcere privado, estupro de vulnerável e registro e compartilhamento de cena de sexo com criança. Os dois são acusados de terem sequestrado e mantido em cárcere privado uma menina de 12 anos, moradora do Jardim Gá. Daqui a pouquinho eu volto com todos os detalhes e relembrando esse caso. Chocou o país inteiro, né? Obrigada, Kátia. Até já. Novas informações sobre o caso de um motorista de carro de luxo que não obedeceu aos comandos em uma blitz, acelerou e atropelou um policial militar. A PM reagiu, atirou e acertou o passageiro que morreu. Vanessa Vitória. Essa blitz estava no início ainda, foi na madrugada de domingo. Eram 3 pontos de bloqueio em uma única operação. Ele seria o terceiro condutor abordado em estado de alcoolemia. Porém, o desfecho, Vivi, foi esse que você acabou de dizer. A polícia atirou e acabou matando o passageiro do carro. A gente volta daqui a pouquinho com detalhes, tanto da investigação da Polícia Civil, quanto da própria Polícia Militar, falando dessa abordagem e de toda essa operação. Obrigada, Vivi. Vamos falar também sobre as causas da explosão no metrô que fechou a estação central na sexta-feira à noite. Maicon Leão. Vivi, imagina a volta para casa, você ali cansada, aguardando a chegada do metrô e de repente, primeiro escuta aquele barulhão de explosão e depois vê um fogo, uma luz acendendo ali no túnel. Momento de desespero, os passageiros saíram correndo aqui da estação central. A gente, claro, conta os detalhes, explica melhor o que aconteceu, mas foi um baita de um susto, viu? Pois é, um pânico danado e você aproveita para atualizar a gente por aí, né? Parece que está tudo normalmente funcionando por aí. Até já, Maicon. Participe do jornal mandando mensagem também pelo nosso WhatsApp. Olha só, tá aqui no telão para você, 996232421. Você também pode participar pelo nosso Instagram. Manda a sua mensagem, a sua sugestão de reportagem. Nosso Instagram tá aqui também, olha, @SBT Brasília. É só você começar a seguir e se comunicar com a gente. Pelo nosso WhatsApp, você pode mandar, inclusive, algum comentário sobre uma reportagem que a gente traz aqui ao longo do jornal. Eu leio aqui ao vivo. Pode mandar sugestão também do que está acontecendo aí na sua região e tirar aquela foto assistindo aqui a nossa edição, porque a gente se sente mais perto um do outro. A sua voz é muito importante para mim. Tem muita notícia para você acompanhar a partir de agora, viu? Hoje é segunda-feira, 30 de outubro. Vem comigo? Olha, a gente vai para o intervalo, é bem rapidinho, viu? Mas a gente já volta. Até já. Olá, estamos de volta e olha, se você acabou de chegar, e acabou de chegar mesmo, né? Porque a gente começou agora, olha, 11h40, eu já te dou as boas-vindas e te convido a ficar comigo até quase 2 horas da tarde. A Polícia Militar atirou contra o carro de um motorista que fugiu de uma blitz próximo ao eixo monumental. O passageiro do veículo, de 24 anos, ele foi atingido pelos tiros e morreu. O condutor do automóvel está preso e vai responder por tentativa de homicídio, já que atropelou um policial e por embriaguez ao volante também. A PM vai investigar a conduta dos policiais. A gente vai conversar muito sobre esse assunto aqui, mas antes, vamos ouvir o momento em que os tiros foram disparados? A gente perde as contas ali, né, do número de tiros. A repórter Vanessa Vitória, ela também esteve no local e a gente vê agora como é que as informações que ela traz do momento quando isso aconteceu. Foi por volta de 00:20 que tudo aconteceu.
A Polícia Militar, na madrugada de domingo, estava fazendo abordagens em 3 pontos estratégicos na saída de um bar movimentado aqui na zona central da cidade. O motorista da BMW, de 41 anos, não parou. Inclusive, durante a abordagem, acabou atropelando um policial, que foi levado para o hospital de base e passa bem. Quando ele seguia, os policiais atiraram contra os pneus do carro. E quando esse carro, enfim, a BMW parou, o condutor parou o carro e deitou no chão, os policiais perceberam que o passageiro de 24 anos tinha sido atingido pelos tiros. Pelo vídeo, é possível ouvir vários disparos. A 5ª Delegacia de Polícia fez a perícia, os peritos vieram e esse caso, os policiais militares chegaram a pedir socorro para o passageiro de 24 anos, mas já era tarde e nada pôde ser feito. A Polícia Militar informou que está investigando a situação, toda essa abordagem aí que aconteceu. O motorista de 41 anos foi preso e tudo vai ser investigado a partir de agora para tentar entender essa logística, Por que ele não parou, tinha sinais de embriaguez, acabou rompendo a barreira, quebrando o bloqueio e tendo aí como vítima tanto o policial que foi atropelado, quanto o passageiro que nada tinha a ver com a história e que foi atingido pelos disparos. Bom, houve uma coletiva de imprensa hoje mais cedo e a Vanessa Vitória acompanhou tudo o que aconteceu hoje de manhã e ela está agora ao vivo com o delegado responsável por essa investigação. Vanessa, bem-vinda, boa tarde para você. Bom, explica pra gente, O motorista ele passou já por uma audiência de custódia, como é que está a investigação? Oi, Vivi, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Passou sim, inclusive o doutor Ataliba já vai atualizar, ele vai seguir preso. Essas informações chegaram agora há pouco aqui na delegacia, eu vou até pedir para o próprio delegado comentar aí sobre a manutenção da prisão dele que aconteceu em flagrante. Tinha um outro delegado na delegacia na ocasião, que essa ocorrência é da madrugada de domingo, de ontem, e aí nós vamos atualizar agora com relação à prisão mesmo dele, a manutenção. Boa tarde, delegado. Acabou de acontecer há pouco a audiência de custódia, ele segue e vai responder tentativa de homicídio. Quais são os crimes? Embriaguez ao volante? Isso, ele está respondendo, pela embriaguez ao volante, os flagrantes que ele foram presos, pela resistência e pela tentativa de homicídio. Ele passou pela audiência de custódia agora pela manhã e o juiz converteu a prisão dele em preventivo. Então ele entendeu que a prisão em flagrante ela foi regular, e além disso ela entendeu elementos que caracterizavam aí a decretação da prisão preventiva, principalmente pela gravidade ali do ato praticado. Vivi, eu vou atualizar todo mundo até para entender, porque o doutor Ataliba está à frente dessa investigação, mas são 2 investigações que correm exatamente aqui na 5ª DP. Por quê? Tem a questão da prisão do condutor aí, que houve o flagrante e a manutenção, como o delegado atualizou, mas também tem a questão da investigação com relação à ação dos militares. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai conversar com o coronel da Polícia Militar. Mas essa investigação dos militares também corre aqui. Eu vou pedir para ele atualizar para a gente quantas armas foram apreendidas e como é que vão ser feitas as 2 investigações, delegado. Isso, a investigação em relação ao flagrante, ela está praticamente exaurida já. Foi feito ali o laudo clínico, comprovou a embriaguez. Teve as testemunhas que testemunharam o fato dele ter avançado com o veículo contra os policiais militares, vindo a ferir um policial militar, então foi caracterizado ali pelo delegado de plantão uma tentativa de homicídio, e a resistência também por ele ter se colocado contra ali o ato legal. Então, agora, em relação à nova investigação que a gente vai apurar as circunstâncias da morte da vítima, isso sim vai ser um inquérito instaurado hoje, aqui na 5ª Delegacia, então a gente vai estar ouvindo todos os envolvidos, analisando todas as câmeras de segurança que a gente encontrar pelo local, para a gente conseguir verificar todas as circunstâncias e se a ação aí perpetrada ela foi legítima ou não. Mas ele também precisa ser ouvido, delegado? Porque ele não foi. Em função das condições, ele recusou a fazer o teste do bafômetro, ele não fez. A constatação da embriaguez ao volante foi feita pelo IML, mas a delegacia ainda precisa ouvi-lo para entender a dinâmica, por que ele fugiu, tudo isso, até porque ele não estava em condição de falar. Exatamente. Segundo o delegado de plantão, ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi encaminhado para o IML fazer o exame clínico. E quando retornou do IML, o delegado constatou que ele não estava em condições de prestar o seu interrogatório. Então ele deixou de ser ouvido na situação flagrancial, mas para essa segunda investigação nossa é importante a oitiva, até para a gente entender de onde que eles estavam vindo, qual que era a relação
dele com a vítima e também por que ele praticou toda essa ação que acabou resultando aí nessa fatalidade. Delegado, eu sei que ainda está muito cedo, é preciso concluir perícia para identificar se os tiros foram realmente nos pneus ou não. A gente sabe que não pelas fotos, pelas imagens do carro. O carro já passou por perícia, já está à disposição lá no departamento especializado. Me fala um pouco dessa questão das investigações em si, do automóvel. Isso, então no primeiro momento a gente precisa identificar ali quais disparos realmente efetuaram o veículo, de que arma saíram esses disparos, né? Então a gente tenta individualizar a conduta de cada um dos envolvidos ali e também para a gente determinar ali se a ação foi legítima, foi realmente uma condição de legítima defesa, se realmente ele colocou em risco esses policiais para que eles tivessem respondido dessa maneira. 8 pistolas vendidas. Isso, foram apresentadas 8 pistolas aqui dos policiais que estariam envolvidos e que teriam efetuado disparos, né? Então, através dessas 8 primeiras pistolas aí, a gente vai ver se consegue identificar aquela que realmente efetuou o disparo que veio a atingir a vítima, né? E após os depoimentos de todos os envolvidos, a gente tenta delimitar ali todas as circunstâncias para tentando entender da melhor forma possível o que de fato ocorreu. A gente vai ouvir também a Polícia Militar, mas é possível fazer o cruzamento de informações, já que a Polícia Militar também vai precisar investigar essa conduta. Isso, vão ser 2 inquéritos, né? Um inquérito policial militar e um inquérito da Polícia Civil aqui. E claro que eles precisando, a gente colabora com as provas, podemos emprestar provas que foram já angariadas aqui pelo nosso Instituto de Criminalística e também pelos depoimentos colhidos. Ainda sobre o papel da Polícia Militar nessa investigação, é possível dizer sobre antecedentes criminais, tanto do condutor quanto do passageiro? Já foi feita uma pesquisa? Isso, a gente verificou, né? O passageiro não tinha nenhum antecedente policial, a vítima que acabou falecendo, mas o motorista ele tinha já um acidente de trânsito muito antigo, no ano de 2002, quando ele foi tipificado ali por uma lesão corporal culposa no trânsito. Delegado, só para a gente concluir, que eu preciso até, Vivi, liberá-lo, porque é o assunto do dia, né? Tem outras emissoras para falar também com ele, mas com relação à questão da família, não foi, logo que aconteceu o acidente, essa fatalidade aí, não sei nem que nome eu posso dar, mas foi ouvida, quem veio para reconhecer o corpo do rapaz nem foi a família dele, foi a família do condutor. Ele seria um funcionário, quem seria ele nessa abordagem? Porque ele estaria junto com o motorista, ele seria um funcionário do motorista? Isso, conforme informações preliminares ali do momento, né? Quem compareceu na delegacia foi a esposa do autor, do motorista, o homem que ficou preso. E os policiais de plantão teriam então pedido que ela comunicasse a família da vítima sobre o óbito, né? Então os policiais confiaram que ela fosse fazer essa comunicação, eles não conseguiram contatar nenhum familiar, provavelmente pelo adiantar da hora, e acabou tendo esse erro de comunicação aí que acabou que nem a esposa do autor que ficou preso comunicou e nem aqui a delegacia. Vivi, se você quiser interagir com o delegado, a gente tem uns minutinhos aqui, um segundinho, para liberá-lo mesmo. Tá, olha só, Vanessa, até sobre essa última pergunta, como que é normalmente que eles conduzem, né, numa situação como essa? A polícia deveria ter avisado a família que esse passageiro morreu? Então, ela falou sobre essa última pergunta que eu fiz, se a polícia poderia ter localizado as informações e ter feito contato com a própria família. Isso era o que os policiais do plantão deveriam ter feito e não colocado, né, a responsabilidade de informar ali para a vítima para a esposa do autor que ficou preso, né? A gente que deveria ter feito essa comunicação na vítima, realmente foi um erro ali do plantão e a gente vai estar pedindo uma justificativa ali para o chefe de equipe, porque que não foi feito esse contato, porque que eles confiaram exatamente ali que as informações seriam repassadas ali, porque não caberia, né? Na verdade a responsabilidade era nossa. Delegado, eu vou agradecer a sua participação e nós vamos seguir nesse caso, porque vai ter muita coisa para falar sobre isso ainda, né? Os próximos passos, os policiais que vão ser ouvidos. Muito obrigada, viu, doutora Taliba, por receber a imprensa aqui. Vivi, eu vou conversar agora com o coronel da Polícia Militar, é o coronel Edivan, para a gente falar sobre toda essa logística, tá? Como é que foi montada essa operação, se é de praxe agir assim, quais são as orientações para os policiais quando tem uma fuga de um bloqueio, como é que funciona tudo. Eu vou deixar ele contar para a gente. Boa tarde, coronel. Como é que foi? Vocês montaram um ponto de bloqueio, uma blitz, né? Uma operação com 3 pontos de bloqueios diferentes, seria um 200 metros o outro e depois um outro.
próximo a um bar de grande circulação. Tinha muita movimentação na cidade, show acontecendo no parque, essa casa de shows, então a polícia já estava de olho, queria ter muito carro e muito motorista embriagado. Conta um pouquinho sobre a operação em si. Exatamente. A Polícia Militar ela sempre vai estar presente quando houver essas situações. E essa operação a gente já tinha montado ela. Nós tínhamos um oficial, nós tínhamos um tenente responsável. Então não era por acaso, era um fato planejado. Toda a equipe de 15 policiais já tinham se reunido e brifado o que ia acontecer. Porque como sabia que naquele estabelecimento comercial ia ter uma movimentação muito grande, nós não poderíamos, e além também estava tendo show em Brasília, Chitãozinho Chororó, a gente não poderia deixar essa quantidade, a gente supõe essa quantidade de pessoas que ainda insistem em beber e dirigir circulando pela cidade. Então, o ponto de bloqueio começou por volta das 23 horas, com pouco tempo ainda acontecendo o bloqueio, já tinha sido autuado alguns condutores. Houve essa situação. E aí é importante ressaltar que essa BMW ela parou atrás de um outro veículo. Não foi questão de 1 metro, não. Ela parou colada já por ordem dos policiais, porque já perceberam a baixa velocidade dela, a intenção, a tensão do condutor e pararam logo a próxima. O comandante da operação, o tenente, observou a movimentação do pneu que estava do lado dele, que era o pneu dianteiro do lado direito, ele estava na altura do farol do veículo. Ele percebeu essa movimentação do pneu, como se já preparasse para poder sair. Aí então o condutor deu ré, uma pequena ré, para conseguir espaço do veículo da frente. Foi onde o tenente começou a verbalizar e informar que ele deveria parar, ele deveria descer, onde a gente consegue ver isso claramente nos vídeos. E aí então ele parte para o tenente que estava em cima, ele parte para cima do tenente que estava em cima do farol. E a intenção nesse momento é cessar o perigo eminente ao risco da vida das pessoas que estavam ali. Coronel, nesse momento que é dada a orientação de parada, que pedem para ele parar, ele acaba atropelando o tenente. Eu queria que falasse sobre esse atropelamento, mas também quando o senhor comenta que a proximidade era muito grande, que o tenente consegue observar a movimentação do pneu, ele não consegue ver que tem um passageiro dentro do veículo? Ele não consegue observar dentro do carro? Vamos lá. É importante a gente fazer todo o contexto. Era um período noturno, era um período de tensão. Você já vê que ele estava tentando fugir. A gente não sabe se poderia, o que poderia também vir do carro. Tanto e aí indo já um pouquinho lá na frente, quando esse veículo passou, nós não chegamos nem a olhar o que tinha no veículo no banco de trás, devido à película que era muito escura, justamente para manter o ambiente intacto. Mas voltemos ao local. Então ele partiu para cima do tenente, foi assim, então a intenção era cessar esse perigo eminente aos policiais que estavam ali, e cabe ressaltar também que aquilo ali poderia ter acontecido com qualquer outra pessoa. A gente lembra que tinha um veículo ali na frente, tinha um outro condutor ali na frente e poderia ter sido colidido com ele. E a gente ainda tinha 200 metros para o veículo, para o ponto de bloqueio da frente à blitz. E se alguém passa? E se tivesse alguém passando? Eu recordo ainda que na noite eu estive presente, Brasília estava muito movimentado. Nós tínhamos um evento naquelas localidades, então a circulação veicular e de pessoas era grande, poderia ter acontecido. Aconteceu com os policiais militares, somos agentes do Estado, sem sombra de dúvida. Estamos ali, infelizmente, é a nossa profissão e temos que arcar com isso. Mas poderia ter acontecido com outra pessoa. Tanto é que quando ele fugiu desse segundo ponto de bloqueio, também jogando para cima do sargento, ele ainda andou ali do lado do Buriti até o Brasil 21, ali passando pelo Memorial JK, isso tudo assumindo o risco de colidir com outras pessoas. Catou meio fio, o pneu da frente do veículo, a roda está toda amassada e só vindo a parar lá próximo à feira da Torre de TV, se colocando no chão. E cabe ressaltar que nesse momento da abordagem dele, ele também estava com a faca na cintura. E não era somente uma faca, ele estava com a faca com a bainha, então ele tinha se preparado para poder carregar essa arma branca. Qual a intenção dele?
e a gente conseguiu perceber no braço do rapaz que veio a óbito que havia uma pulseira de uma festa daquele estabelecimento. Vivi, ele está concluindo aqui uma coisa que eu quero até abordar com o coronel, que chamou muito a atenção. Como é que essas abordagens acontecem mesmo, efetivamente? Porque a gente fica pensando, o coronel fala, ele teria uma faca, mas imagina só, se esse passageiro também fosse vítima de um sequestro. Às vezes esse carro foi assumido por um sequestrador e não quis parar nesse bloqueio, e aí a vida desse passageiro em risco. Então, assim, são vários pontos, é uma investigação complexa. Foram 8 policiais que atiraram, então não dá para saber ainda de qual arma, mas pelo menos 8 policiais assumiram que atiraram em direção a esse veículo. Pois é, e aí a gente precisa saber exatamente qual que é o protocolo numa situação como essa. É claro que a polícia ela age querendo manter a segurança, né, das pessoas ali envolvidas, mas nesse caso, como você trouxe, não sei nem se eles já tinham identificado que o passageiro estava ali, realmente era conhecido desse motorista, porque poderia ter sido, né, como você mesmo disse, foi o que eu pensei na hora, né, poderia ser um sequestro, eles não sabiam o que estava acontecendo. Quer dizer, poderia estar colocando em risco também uma vítima ali, né, porque acabou acertando ali o passageiro. Então, qual que é o protocolo nessa hora, né, em que a blitz, ali alguém fura a blitz, porque a gente viu que foram vários tiros. A gente imagina normalmente aqui que seria atirar exatamente no pneu para poder ver se esse carro parava. Qual que é a orientação que a polícia tem num caso como esse? Vivi, inclusive, eu até trouxe essa demanda para o coronel durante a coletiva, porque as primeiras informações, né, que os jornalistas, a imprensa de uma forma geral, receberam com relação a esse caso, é que os tiros teriam sido direcionados ao pneu do carro. A gente nem consegue precisar se realmente foi, uma vez que o próprio coronel disse que ele subiu em meio fio, então o delegado também abordou que o carro era rebaixado, então tinha um pneu diferenciado. A gente também sabe que esse tipo de veículo de luxo, que é uma BMW, também tem uma disponibilidade, dependendo do modelo, de uma autonomia, mesmo com o pneu estragado, de circular durante um bom trajeto, algumas por mais de 100 quilômetros. Então tem essa situação também, se teria acertado mesmo no pneu ou não. Mas até então a polícia não conseguiu. Como o coronel falou, foram segundos que esses policiais tiveram de tempo para pensar e realmente quando eles estavam visualizando que o carro ia sair e devido à película, eles não tinham como saber, eles não viram que tinha um passageiro ali. Agora, com relação a essa abordagem, coronel, que a Vivi pergunta, é aquele questionamento que eu até fiz durante a coletiva. A possibilidade de ter aquelas coisinhas no chão, que eu até esqueci o nome, aqueles aramezinhos assim para cima. Cama de faqui. Como é? A cama de faqui. A cama de faqui para parar esse carro de outra forma, ou é realmente a orientação? Furou o bloqueio, atire no pneu. Como é que é a orientação num momento desse? Vamos lá. A intenção nunca da polícia militar é atirar para ceifar uma vida. A arma ela serve para proteger. É para proteção, tanto sua como de outras pessoas. Nós estamos falando agora já no final. Nós interpretamos que aconteceu. E se ele atropela alguém? Então, a intenção dos policiais militares era cessar o risco eminente. Nós estamos falando que havia um veículo na frente. Não tinha 50 centímetros de diferença do veículo da BMW para o veículo à frente. Você vai perceber que o veículo da frente ele não foi atingido. Os policiais militares atingiram o veículo, a BMW, justamente para cessar essa agressão. E no segundo ponto, foi o que aconteceu, já ouvindo os disparos do primeiro ponto de bloqueio, os policiais militares, novamente, ele investindo contra a vida do sargento, e lógico, ele não ficou na frente, não permaneceu na frente, porque senão ele seria mais uma vítima. Os policiais tentaram parar esse veículo mais uma vez. O percurso que ele fez foi grande, mas imagine se tivesse pego outra pessoa. Nós estávamos falando em outras vítimas. E é interessante ressaltar, a polícia militar, ela não está para alvejar ou tirar a vida de alguém, mas sim para poder coibir e cessar o perigo eminente que pode causar a todas aquelas pessoas que estão na cercania da via. Coronel, além da faca, vocês encontraram também bebidas dentro do veículo e fala sobre a situação do veículo. Também tinha um valor considerável em multas. Cabe ressaltar que esse condutor, ele já tinha sido autuado por alcoolemia. Em outro momento, já anos atrás, ele já tinha, então ele era quanto mais. Essa BMW foi passado para ele pela proprietária anterior sem nenhuma multa. Ele já estava com 10.500, próximo a 10.500, mas acima de 10 mil em multa.
conduta, então ele assumiu todo o risco. Lembrando, a Polícia Militar está lá para proteger, e proteger a todos que estavam circulando, e muitas vezes as pessoas sabiam nem o que estava acontecendo, mas ele assumiu o risco de evadir. Por que evadir de um ponto de bloqueio? Qual o motivo? Você não teria esse motivo, acabou ceifando a vida de uma pessoa que infelizmente não teria nada a ver. Mas a irresponsabilidade de conduzir depois que bebeu, infelizmente aconteceu, e é o que está sendo apurado, tanto na questão do crime de alcoolemia, que foi grave, como a questão também da tentativa de homicídio contra o tenente. Quando ele chega ali perto do Brasil 21 e decide parar o carro e deita no chão, aí que os policiais percebem que tinha um passageiro, que esse passageiro já estava baleado. Eles chegam a pedir ajuda, a pedir o SAMU, mas não dava mais tempo de salvar. Exatamente. O objetivo é tão grande de salvar vidas, de proteger, porque um condutor embriagado, ele tira a vida de pessoas que não tem para quê, até muitas vezes a própria dele colidindo. Então, foi chamado o SAMU chegou imediatamente no local, foi muito rápido o atendimento, mas já tinha ido a óbito. E também a gente ressaltar que no interior do veículo, quando a perícia chegou, porque a partir do momento que foi detectado o óbito e o condutor foi levado à delegacia, todo o ambiente de imediato foi preservado, o veículo sequer foi desligado. Aí, quando a perícia chegou, que foi fazer toda a movimentação, viu ainda que tinha cerveja, tinha garrafa de vodka, tudo isso dentro do veículo. E aí a gente ressalta ainda isso com o que o delegado falou. Ele sequer conseguiu prestar o depoimento. Se uma pessoa que não consegue falar, imagina colocar em risco a vida de todos aqueles no trajeto que ele fez. Ali, de próximo do Buriti até o Brasil 21. Olha o tanto que ele andou e colocando em risco todas as pessoas que circulavam por ele. Vi situação bem complexa aí, né? 15 policiais estavam apostos nessa blitz aí, dividida em 3 etapas. O próprio coronel comentou que quando é feita pelo Detran, o Detran não tem arma, e aí nesses casos muitas vezes alguns agentes acabam sendo atropelados por condutores que saem em fuga mesmo para não serem pegos embriagados, e é uma situação muito complicada porque, como ele disse, quem não tinha meio que nada a ver com a história, né, que pode ser um funcionário, daqui a pouquinho a gente vai ter mais informações sobre isso, é que ficou sem a vida ali. Pois é, olha, Vanessa, deve estar conversando aí com o Coronel Edivan, trazendo essas informações de como foi a atuação da polícia aquela hora, mas eu quero convidar também aqui para poder esclarecer um pouco para a gente todos esses assuntos, porque muito se questionou sobre a forma que a polícia agiu. Então, assim, o indicado ali era mesmo atirar durante essa tentativa de fuga do motorista. Então, por isso, a gente convidou aqui um especialista em segurança pública, Leonardo Santana, que é ex-policial militar, ele foi instrutor de ações especiais também do BOPE, para poder conversar com a gente. Eu te agradeço muito, viu, Leonardo, por estar aqui com a gente. Eu sei que você está em viagem, foi difícil aí até, né, para a gente conseguir essa conexão. Então, eu te agradeço por ajudar a gente a entender um pouco melhor esse caso. Porque como acho que você tem ouvido ali, né, você estava acompanhando com a gente ali essa entrevista, e até o coronel fala, olha, foram alguns segundos que os policiais tiveram para poder agir. E a gente, claro que é inquestionável ali a irresponsabilidade daquele motorista que bebeu ao dirigir, que tentou ali furar esse bloqueio, e fico imaginando que tanto de coisa deve passar na cabeça desses policiais. Mas ele falou ali, né, foram questões de segundo para eles agirem, né? Os policiais, eles passam por alguns, eles são treinados, né? Eles passam por treinamentos para poder agir em situações como essa. Sim, boa tarde aos nossos ouvintes. Eu espero que a conexão esteja boa para que a gente consiga comentar isso. Todos estejam me ouvindo bem. Realmente é algo muito complexo de ser avaliado em um espaço de tempo extremamente curto. Nós temos um cenário que não de acontecer no Distrito Federal. É um cenário em que pessoas estavam sendo colocadas em risco, completamente avaliado, percebido e, é claro, com todas as provas de que esse risco vem daquele condutor do veículo, bebidas álcools dentro do carro, uma pessoa que sequer conseguia verbalizar para prestar um depoimento. Agora, falando especificamente do processo de abordagem, uma das coisas que precisa ser levada em consideração por parte dos policiais é cessar a possibilidade de risco que vai ter outras pessoas para a vítima. Não só ele
que estava dentro do veículo, mas como foi colocado tanto pelo delegado como pelo policial, todo o trajeto em que aquela pessoa conduziu um carro, conduziu um veículo, sem ter, muito possivelmente, a mínima condição de fazê-lo de forma adequada, isso coloca todos aqueles que estavam nesse espaço, essa relação até próximo da rede de TV, em risco. Ora, é muito complicado que você permita, nessas circunstâncias, continue conduzindo o veículo. Quando se fala dos disparos na direção dos pneus, o que se espera é que aquele veículo seja parado, que aquele carro seja interrompido, que todos aqueles veículos e todas aquelas pessoas não passem por um risco que não deveriam. Agora, ao tempo, nós também vamos considerar que em um instante inicial, né, governo, polícia militar e os próprios cidadãos compreendam que hoje é fundamental que as instituições de segurança possuam mais equipamentos, possam evitar executar esses disparos. Os equipamentos existem? Sim, os equipamentos existem. Podem ser adquiridos e comprados com pago pelos tribuintes? Sim, isso pode ser. Existem veículos que podem fazer acompanhamento? Existem. Sim, hoje a Polícia Militar do Distrito Federal não possui esses equipamentos da maneira como gostaria. Então, eles ainda trabalham com o que podem. Então, falando da abordagem em si, em um primeiro instante, o que se busca é cessar a condução daquele veículo que outras pessoas em risco. Mas, ao mesmo tempo, eu repito, é fundamental que hoje se rediscuta aquelas que são colocadas nas mãos dos profissionais de segurança para que fatos como esse possam ser evitados. Como foi mencionado pelo coronel da Polícia Militar, se busca em nenhum momento alvejar uma pessoa, atirar. Sem dúvida. Leonardo, Isso, olha, eu vou até te interromper claro. aqui um minutinho, porque o sinal está variando, tem hora que a gente acha que vai melhorar de vez, mas ele realmente não está muito bom. A gente vai tentar reconectar, então, esse contato com você, para a gente continuar conversando, até sobre um outro assunto também que a gente vai trazer daqui a pouco. Enquanto a gente tenta esse novo contato, então, com o Leonardo Santana, vamos só retomar nossa conversa aqui com a Vanessa Vitória, ela que estava participando agora de uma coletiva da Polícia Civil sobre esse caso, estava conversando agora também com o Coronel Edivan, que é porta-voz da Polícia Militar, trazendo para a gente essas informações sobre como foi essa dinâmica ali no momento, né, Vanessa? Inclusive, o fato do policial ter sido atropelado ali naquele momento, mudou de alguma forma a conduta dos colegas ali na hora de decidirem como atirar e quantos tiros darem? Vi, inclusive, até para atualizar mesmo o posto aqui do coronel, ele é realmente do comando da Polícia Especializada em Trânsito, né? Isso? Do Comando de Policiamento de Trânsito. Onde os policiais eram do Batalhão Rodoviário, que é a unidade subordinada do Comando de Policiamento de Trânsito que atua nas rodovias. E aquele local era a DF-010, que é uma rodovia. Embora não pareça, porque está bem na zona central da cidade, está pertinho do Buriti, ele vem de um bar muito famoso ali, pertinho do Buriti, e tudo acontece perto do Brasil 21, um prédio que tem próximo à Torre de TV, mas só para contextualizar, por isso a presença desses policiais especializados por ser uma DF. Mas com relação agora a essa tragédia, né? Porque a gente pode dizer assim, fatalidade, tragédia, eu fiquei até um pouco confusa no que nome dá. Mas muda alguma coisa a partir de agora nessa conduta? Inclusive, quando nós conversamos, eu perguntei, já teve alguma outra ação parecida que acabou tendo esse desfecho? E o coronel estava me dizendo que em 32 anos ele não se recorda. Muda alguma coisa? Vai ter uma orientação diferenciada? Tudo vai ser do mesmo jeito? O que acontece a partir de agora? Porque esses policiais vão ser investigados, né? Vamos lá. Os senhores conseguem perceber que toda essa operação, porque eram 3 pontos de bloqueio, ela foi planejada, ela não foi feita assim à vontade, ela foi planejada. Existia ali um comandante
era um tenente. Ele é formado, ele conhece o trânsito, ele é um policial militar. E vamos dizer, o ponto de bloqueio de trânsito, ele se transforma numa situação policial, numa questão de milésimos de segundo. Não tem como se você separar uma situação de trânsito por uma questão policial. É o que a gente comentou. São diversos os pontos do Detran onde as pessoas evadem e tentam atropelar. Há pouco tempo aconteceu isso com o DR no 003, onde um agente do DR foi atropelado por conta de um condutor que evadiu. Então a gente sabe que isso acontece. Mas o que é importante? A gente até estava conversando, assim, é uma fatalidade, sem sombra de dúvida, nenhuma vida é para ser ceifada e esse é o nosso objetivo. Muitas pessoas devem entender, pô, que tamanha maldade com as pessoas que saem daquele evento. Não, não é maldade não, é preservação de vida. Nós temos que lembrar que justamente nessa conscientização na Polícia Militar, do BPTran, o Batalhão de Trânsito, com o BPRV, o Batalhão Rodoviário, e sobre a coordenação do CPTran, nós tivemos uma vitória em Brasília. Na primeira década, de 2010 a 2020, Brasília foi a primeira cidade do país que atingiu a meta da ONU em redução de número de mortes nas vias. Então, isso a gente conseguiu 50%. Eu lembro na época, foram 135 pessoas no ano que deixaram de falecer. A gente nunca, nós estamos ali para preservar que condutores irresponsáveis que beberam e dirigem coloquem a vida em risco de outras pessoas. Mas muda a estratégia, coronel, a partir de agora. A orientação pode ser diferente? Não atire, faça o quê? Observe melhor, né? Posicione as armas diretamente apenas para os pneus, vai mudar a estratégia de orientação, de dinâmica de ação. Fugiu, o que vai fazer? A gente vai aguardar todo esse término do processo, lógico, todo o processo de abordagem da Polícia Militar, tudo é uma retroalimentação do que vai acontecendo na rua, da evolução, sem sombra de dúvida. Nós vamos aguardar o término e verificar se alguma coisa tem que mudar. Mas até esse momento, a gente não encontrou equívocos na atuação. Nessa imagem que foi mostrada, a gente consegue perceber ali próximo a existência de 2 outros veículos. Esses 2 outros veículos não foram atingidos pelo disparo. O objetivo não era causar o resultado final, morte, era parar o veículo, um risco iminente para os policiais e todos aqueles que iam encontrar com ele no momento da fuga. Tá, okay? Muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos, sua participação conosco, coronel. E é isso, Vivi. Então agora segue uma investigação, como a gente explicou aqui na 5ª Delegacia de Polícia, a questão do condutor embriagado, que também teve aí uma tentativa de homicídio atropelando, segue preso. O outro ponto, a investigação com relação à conduta dos policiais militares e mais um outro, que é a Corregedoria da Polícia Militar. O coronel já informou, a gente perguntou na coletiva sobre afastamento desses policiais militares. Ele falou que em nenhum momento a ação da polícia é para matar, para chegar nesse fim, mas que sempre que tem morte em alguma ação, esses policiais que são envolvidos, eles são acompanhados, é feito um acompanhamento psicológico. Então eles são afastados para esse acompanhamento, para essa verificação, mas agora esses policiais, pelo menos os 15 aí, mesmo que os do terceiro ponto de apoio ali, do terceiro ponto de bloqueio, sequer tenham participado dessa ação, eles também vão ser ouvidos junto com os outros, né, que foram os 8 que tiveram as armas apresentadas aqui na delegacia, para entender de onde partiram os tiros, quem atirou e tudo mais. Vanessa, obrigada pelas informações. A gente, claro, vai continuar acompanhando esse caso de perto, viu? Agradecer também ao coronel por mim. E olha, passageiros que andam de metrô foram pegos de surpresa com uma explosão na estação central que precisou ser interditada, isso na noite de sexta-feira. O repórter Maicon Leão atualiza pra gente toda essa situação, né? Os reparos também sobre as causas desse acidente. Maicon, bem-vindo, boa tarde para você. Você está aí, né, na estação central, inclusive conta pra gente se a movimentação está normal, está funcionando aí sem nenhuma intercorrência. Oi, Vivi. Boa tarde para você, para todo mundo ligado na tela do SBT Brasília, primeira edição. Vamos começar, então, atualizando. O Rogério Silva vai mostrar para a gente agora o movimento. Deu uma diminuída, Vivi, porque acabou de sair um trem, aí os passageiros já desembarcaram, mas a movimentação já está normal, daquela do horário de almoço, entra e sai
de passageiros. Um trem está chegando agora lá embaixo. Daqui a pouco a gente vai ver a quantidade de pessoas deixando aqui a estação. E foi bem no horário de pico, Vivi, na sexta-feira, que os passageiros que estavam aqui aguardando para ir para casa passaram por um baita susto. Um curto-circuito ali na alimentação dos trilhos acabou provocando uma explosão. A gente tem inclusive algumas imagens desse momento, Vivi. Um clarão ali no túnel. Claro, primeiro o barulho, depois essa luz assustou quem estava ali aguardando para embarcar. Afinal, imagina você ali depois de um dia inteiro de trabalho, cansado, aguardando só a chegada do trem para ir para casa, é surpreendido com uma explosão ali, um barulho muito forte. Segundo testemunhas que estavam ali, esses passageiros que estavam ali aguardando o trem, um estrondo muito forte, seguido ali pela explosão. Aquela imagem mesmo das chamas assustou bastante as pessoas, até por conta do cenário que a gente vive aí mundial, né, Vivi? Muitas pessoas acreditaram que na verdade tinha sido uma bomba, um atentado, mas o que aconteceu foi apenas ali um curto-circuito. Apesar da dimensão das imagens que a gente vê ali do clarão, da explosão, não passou ali de um curto-circuito ali na fiação. A gente inclusive vendo agora a movimentação aumentando. Amigo, vamos bater um papo aqui rapidinho. Como é que fica depois de uma explosão dessa? Fica tranquilo para embarcar? Fica um pouco preocupado? Boa tarde. Boa tarde. Não, cara, não fica tranquilo não, velho. Dá medo, né, essa parada aí. Você chegou a ver os vídeos? Como é que foi? Cara, não cheguei a ver não, Mas todo mundo tá falando aí dessa explosão. Sim. Obrigado, Vivi. A gente está vendo agora o pessoal passando por aqui, quem vai embarcar para seguir essa viagem. Aí, claro, a gente foi tentar entender como é que funcionava. Na hora, Vivi, a explosão foi ali por volta de 7h20 da noite. As pessoas começaram a correr. Essa parte aqui da estação, ela foi fechada. Para quem frequenta a estação central, bem ali mais à frente, o Zé Silva vai tentar mostrar, mas tem alguns desníveis. Essa parte de baixo, ela fica ali abaixo da plataforma dos ônibus. Lá na entrada dessas escadas, Vivi, já foi fechado para que as pessoas não tivessem acesso a essa área. Somente desembarque de quem estava por aqui. O Corpo de Bombeiros foi acionado justamente para prestar ali um primeiro atendimento. Eles foram acionados justamente já por uma ocorrência de curto-circuito. Mas, segundo a corporação, quando eles chegaram aqui na estação, Vivi, a situação já tinha sido controlada por técnicos do metrô. Já tinha sido essa área esvaziada. Segundo o próprio metrô, 2 pessoas chegaram a ficar feridas. Uma mulher precisou ser socorrida de cadeira de rodas, mas felizmente sem ferimentos graves. Ali na correria ela acabou caindo, machucando o joelho, foi socorrida, mas sem ferimentos graves. Segundo o metrô, durante a madrugada ali de sexta para sábado, foram realizados reparos na estrutura e já na manhã ali de sábado, quando o metrô começa a operar cedinho, já tudo foi normalizado. Desde o momento da explosão ali das 7h20, a estação foi interditada e a estação Galeria passou a ser a terminal, o ponto final, onde embarcava e desembarcava os passageiros aqui na região do Plano. Na madrugada foi feito esse trabalho ali pelos técnicos de reparo e aí, já na manhã de sábado, tudo normal aqui pela estação central, as pessoas já conseguiam embarcar, seguir sua viagem. O metrô diz que foi aberto ali uma comissão para entender o que aconteceu e, claro, possíveis responsáveis por essa situação. Foi muito questionado, Vivi, inclusive, sobre os investimentos que o metrô tem feito em manutenção. Muita gente criticando nas redes sociais depois dessa explosão, que não vinha acontecendo investimentos, que era por isso que teve esse problema. O metrô rebateu essa versão, inclusive fez um levantamento ali que desde 2019 para cá já foram investidos quase R$1 bilhão. No ano de 2022 foram ali mais de 200 bilhões de reais. Já para esse ano de 2023, até esse período que nós estamos aqui, Vivi, já foram quase 200 milhões. Então eles alegam que tem feito sim esse trabalho de reparo, esse cuidado para garantir a segurança dos passageiros e que, para entender realmente o que aconteceu ali, o que provocou esse curto-circuito e que a gente vê nas imagens foi bem assustador, eles já abriram essa comissão ali para apurar e entender as causas e, claro, para que uma situação como essa não se repita. Mas situação já normalizada, felizmente sem feridos graves. E agora, eu adiantei que o trem tinha chegado, os passageiros conseguiram já desembarcar, chegando aqui em cima e a gente vê movimento normal, intenso, muita gente indo, voltando. Felizmente,
toda a linha do metrô ali funcionando normalmente. Foi só um susto na sexta-feira e que susto! Imagina você ali parado aguardando para ir para casa e se depara com uma situação como essa, uma explosão, Vivi, como é que você ia ficar? Nossa, não dá nem para imaginar o susto, né? Porque ali a gente vê um ambiente fechado, de repente essa explosão. Olha só para a gente ver quanto fogo por ali. Realmente eu imagino que as pessoas tenham saído de lá meio desesperadas. Inclusive, houve ali caso, né, de tumulto. Acho que 2 pessoas foram atendidas ali, porque na hora, né, da correria acabam se machucando. Então, é importante realmente identificar qual foi a causa desse acidente que teve por ali, para que não aconteça novamente. E uma atenção realmente maior ali ao metrô. A gente várias vezes traz aqui reclamações de usuários que falam que há atrasos, que aquelas telas não funcionam, porque muitas vezes eles ficam ali esperando para saber, né, em quanto tempo eles vão ter que aguardar um novo trem e que essas telas não funcionam. Então, muito cheio, em horário de pico. Então, são questões ali que precisam realmente de uma atenção maior para a comodidade dos passageiros, né? Obrigada pelas informações, Maicon. E olha, gente, o ano nem terminou, mas o número de casos de violência doméstica já superou todo o ano passado. Entre janeiro e setembro foram registradas 700 ocorrências a mais do que em todos os meses de 2022. Bom, a cidade que lidera é Ceilândia, seguida por Planaltina e Samambaia, onde agora está a Kátia Gomes. Kátia, boa tarde para você, bem-vinda. Olha, eu vou te falar que a situação está preocupante por aí, né? Sim, Viviane, como você disse, Samambaia aparece em terceiro lugar, perdendo apenas para Ceilândia e Planaltina. E eu tenho dados sobre a violência doméstica aqui em Samambaia. Olha só, neste ano, só neste ano, né, desde janeiro até agora, 1.077 mulheres foram agredidas, né? Já foram registrados 1.077 agressões em setembro. E teve realmente, de fato, um aumento se você for comparar com o mesmo período do ano passado, que foram 1.014 casos. E nós tivemos, inclusive, no final de semana, mais um registro de violência doméstica contra uma mulher. Inclusive, tem uma imagem de circuito de segurança que mostra o companheiro dela empurrando o rosto dela com bastante violência. Ela aparece ali, esse caso foi na quadra QR 827 de Samambaia e registrou o exato momento dessa agressão. A nossa produção entrou em contato com a Polícia Civil para tentar mais detalhes sobre esse caso, mas a polícia disse que, por se tratar de violência doméstica, eles não podem divulgar detalhes da ocorrência. Mas nós temos informações da página Samambaia nas Ruas. Eles publicaram esse caso dizendo que esse homem teria agredido a companheira de 29 anos por não aceitar o fim do relacionamento. Inclusive, ele teria até postado nas redes sociais dele uma foto de 2 armas para poder intimidar essa vítima. E que no momento dessa agressão, ele também estaria armado. Essa mulher, ela registrou a ocorrência, né? A gente não sabe ainda, né, se ela conseguiu ou não a medida protetiva, como que está todo o andamento desse caso, né? Mas de fato, Samambaia está aí no ranking, né, de cidades mais violentas, que tem registrado o maior número de casos de violência doméstica. Eu tenho outro dado também aqui, Viviane, no período de janeiro a setembro de 2023, das 13.519 ocorrências de violência doméstica ou familiar, todos os agressores foram identificados. Isso é uma coisa muito importante, né? Então a polícia conseguiu identificar todos esses agressores. São 1.146 autoras e 11.585 autores, né? Então, todos eles foram identificados. A polícia, claro, ela sempre vem trabalhando. E é importante, sim, reforçar a importância ali do registro da ocorrência policial, a importância de pedir uma medida protetiva. A gente sabe que muitas vezes o autor acaba ali furando essa medida protetiva, agredindo a vítima, mas ela é o primeiro passo para conseguir essa proteção. Inclusive, nós já divulgamos, a gente sempre repete aqui no SBT Brasília, que as delegacias, as DEANs, que são as delegacias de atendimento à mulher, né, de proteção à mulher, elas estão disponibilizando um equipamento que se chama Viva Flor, para que essa mulher consiga acionar a polícia caso
esse agressor se aproxime dela. Então, é sempre importante o primeiro passo, fazer o registro da ocorrência e, claro, não voltar a se relacionar com o agressor, né? Porque pode ter sido ali um empurrão, como foi nesse caso, a mulher teve o rosto empurrado, ou uma ameaça, mas pode sim evoluir para um caso muito mais grave. Então, a gente tem, né, mostrado vários casos esse ano, né, bateu já o recorde. E agora mais um caso de violência, de agressão contra a mulher. Como nós percebemos por essa imagem, né, o homem ali empurra o rosto dela, ali nessa imagem de violência que foi registrada no sábado à noite. Pois é, a gente sempre fala sobre esses sinais, até porque quando a gente fala em relacionamento, a gente fala de respeito. E quando acontece algo, como a gente acabou de ver nessa imagem, que pode parecer algo simples, não é. Porque isso daí é o início de uma violência que pode aumentar a cada dia, né? Normalmente a gente conversa aqui com vários especialistas e eles explicam que quando há um feminicídio, por exemplo, né, que a gente também já trouxe aqui que o número já é muito maior do que do ano passado, ele não vai para vias de fato assim já de uma hora para outra. Normalmente acontece ali um desrespeito, um olhar no celular, um criticar a roupa. Aí a gente já viu que foi para vias de fato. Quer dizer, não dá para a mulher aceitar esse tipo de desrespeito e depois achar também que esse homem vai mudar. Porque a gente já viu aqui também que o número de casos em que o homem, né, ele começa com esse tipo de agressão, ele normalmente, ele não volta atrás, né, assim, esse tipo de violência, ele só aumenta. E agora, a gente trazendo aí, né, com você todos esses detalhes de um número aí também alarmante em relação ao ano passado de violência doméstica. Obrigada pelas informações, a gente traz esses dados aqui normalmente para poder servir como um alerta também, para que as mulheres, elas comecem a identificar esses homens e possam se afastar deles. E uma briga de trânsito terminou em tragédia no Guará. O desfecho, gente, foi um motorista, outro morto. Esse caso é absurdo. Entenda agora na reportagem. Os dois carros que aparecem nesta imagem se envolveram em uma briga de trânsito no fim da tarde de sexta-feira no Guará, região administrativa do Distrito Federal. De acordo com o condutor do Gol, ele vinha lá do Guará 2 e entrou aqui no Guará 1. Como o trânsito era intenso, o motorista da Mercedes forçou para entrar na faixa dele. Foi aí que os dois carros se encostaram. Exatamente aqui nesse ponto, eles pararam, desceram e começaram a discutir. Depois do bate-boca, seguiram a mesma rota, o mesmo trajeto. E foi exatamente ali na frente, quando o semáforo fechou, que o motorista da Mercedes começou a atirar. 2 tiros atingiram o vidro lateral do carro, o encosto de cabeça do banco do passageiro, o ombro e as costas do condutor. Mesmo assim, ele conseguiu dirigir até o hospital em busca de socorro. Ainda na madrugada de sexta, recebeu alta médica e está se recuperando em casa. Já o motorista da Mercedes, de 38 anos, suspeito de atirar, foi encontrado morto no fim da tarde de sábado em Taguatinga, próximo do Tagua Parque. Ele tinha registro de CAC, colecionador, atirador e caçador. A Polícia Civil chegou a informar que ele seria indiciado por tentativa de homicídio. Mas, de acordo com a advogada de defesa da família, ele não suportou os julgamentos de internautas em comentários de notícias online sobre a atitude que teve durante a briga de trânsito e se matou. Gente, olha, eu fiquei me questionando no fim de semana quando eu vi essa notícia, que ainda não tinha nem essa informação de que ele tinha se matado depois, que já era tão absurdo, a gente fica se perguntando em relação ao equilíbrio emocional das pessoas no trânsito, né? Quantas vezes a gente fala que realmente as pessoas, às vezes, elas se irritam, né? E elas perdem um pouco o controle ali, isso está sendo visto cada vez mais. Olha, esse caso de motorista que tem um registro de CAC e se altera e acaba disparando contra um outro motorista, não é o primeiro. No último mês, a gente trouxe 3 casos de pessoas que têm um registro de CAC e que se alteraram e acabaram atirando no outro carro. E um deles, inclusive, a pessoa estava com a esposa no banco do passageiro e atirou num outro carro em que tinha, inclusive, ali criança. Então, olha só, eu fui pesquisar aqui rapidamente em relação ao CAC para
Porque a minha pergunta era, essa pessoa ela não tem que passar ali por algum teste psicológico, enfim, para poder ter esse registro, ela precisa sim de um laudo, de um psicólogo credenciado pela Polícia Federal. E esse CAC, esse registro, ele tem uma validade de 10 anos. Daí eu fico me perguntando se não tem que ser revisto, então, né, esse protocolo todo para poder liberar o registro de CAC, porque, claro, que a pessoa ela não pode ficar andando com arma, ela tem que ir até um local onde ela vai usar isso de forma esportiva, mas até chegar a esse local, olha só o que pode acontecer. A gente não sabe, nesse caso desse motorista, se ele estava indo, né, para poder praticar esse esporte ou não, mas, de qualquer forma, a gente está vendo aí, olha, em menos de um mês, 3 casos assim. Então, quando a pessoa está numa situação de tensão, que ela precisa ser avaliada. E, normalmente, quando ela vai fazer um teste como esse, ela está tranquila. Então, como avaliar se essa pessoa pode ou não ter esse registro? E a gente traz aqui quantas vezes, né, a gente questiona aqui que a pessoa, ela realmente, às vezes, ela perde o controle. Se ela estiver armada, ela acaba fazendo coisas que ela se arrepende depois, como foi o caso desse motorista. Então, vamos aqui repensar na hora que a gente estiver no trânsito, né? O que a gente pode fazer para, na hora de uma tensão, a gente agir diferente? Será que antes de pegar ali o carro, a gente já pensar, olha, estou saindo aqui de carro, né? Em qualquer momento respirar fundo, tentar trazer essa consciência para a hora, para o momento, que é tão difícil, mas isso precisa ser revisto realmente. E esse motorista aí, né? Enfim, como ele morreu, a investigação sobre a tentativa de homicídio deve ser arquivada. Um problema sem fim para quem mora próximo a uma subestação de Neoenergia, da Neoenergia em Sobradinho. O alarme, gente, ele dispara várias vezes ao longo da semana e a qualquer hora. Veja só como é que as pessoas ficam por lá. Na quadra 1 de Sobradinho, os moradores têm um despertador diferente. A quadra inteira está sendo acordada por esse som. O vídeo foi gravado por esse morador, acredite, às 5 da manhã de um domingo. O som vem dessa subestação da Neoenergia e não tem nem dia nem ele tocar. Hoje é domingo, ó, pleno domingo tá aí, ó. E começou foi cedo, às 5 horas da manhã, e ninguém vem resolver esse problema, já tem 3 meses já. Além da sirene, ainda tem uma voz que te acorda no susto. Esse local está sendo invadido. Não tem fim, não tem uma coisa esquisita. Até os moradores mais distantes, o alarme tem incomodado. Tem horas que ele toca meia hora direto, às vezes é 1 hora direto, né? E assim, incomoda bastante os moradores, né? E principalmente o sono noturno, que ninguém tem paz. Segundo os moradores, aqui na subestação não tem um funcionário fixo que vem até aqui todos os dias. Equipes esporadicamente vêm para fazer manutenção nos equipamentos. Antigamente tinha um segurança, um vigilante que ficava aqui no local. Mas desde que ele foi retirado, esse alarme tem incomodado os moradores. O detalhe é, muitas vezes, quando a sirene começa a soar, os moradores vêm à procura, mas não encontra nenhum invasor. Toda vez que toca eu venho, olho na frente, vou lá nos fundos, dou uma olhada e nunca tem nada. Enquanto nada é resolvido, as sirenes ecoam, tirando o sono e a paz da vizinhança. Agora eu estou tomando remédio para dormir, então às vezes de madrugada, na hora que o sono está bem pesado, eu não vejo, mas aí lá pelas 5 horas da manhã começa, aí acabou o dia. Tem que levantar porque não dorme mais. Que situação, hein? A Neoenergia informou que identificou uma falha de comunicação do sistema de gerenciamento do alarme e disse que está trabalhando na manutenção. Na nota, a empresa garante também que o alarme não irá mais tocar indevidamente. Gente, ninguém merece, né? Se continuar tocando aí, vocês avisem a gente, tá? E um apartamento, hein, que pegou fogo em Samambaia nesse fim de semana. Felizmente, não havia ninguém no prédio. Vamos ver como foi. O incêndio tomou conta do quarto do apartamento do primeiro andar deste prédio, na quadra 206 de Samambaia Norte. Os bombeiros foram chamados e conseguiram controlar o fogo, que não se alastrou para outros cômodos e nem para apartamentos vizinhos. Não havia ninguém no apartamento e não houve vítimas do incêndio. Os moradores do primeiro e do segundo andar tiveram que sair do prédio por causa da fumaça preta que tomou conta do local, mas puderam retornar após as chamas serem controladas. A perícia foi acionada para tentar identificar a causa do incêndio.
E uma carreta carregada de transformadores de energia capotou nesse fim de semana na BR-020. Foi no sentido Planaltina, na descida ali do DVO. O veículo ficou destruído, olha só nas imagens. Por sorte, o motorista de 67 anos e a mulher dele, de 61, saíram sem nenhum arranhão e nem precisaram ir ao hospital. Nossa, quando a gente vê assim, a gente já imagina o pior, né? Graças a Deus não foi isso que aconteceu. Os transformadores de energia se espalham e preocuparam os bombeiros, porque estavam derramando óleo na rodovia. Aí, para evitar novos acidentes, os bombeiros jogaram serragem no asfalto. O trânsito no sentido Planaltina ficou interditado por várias horas. E olha, em 12 anos, praticamente dobrou a população idosa aqui no Distrito Federal. Os dados do IBGE apontam que no ano passado, para cada 100 crianças, o DF tinha 46 idosos. E eles mostram que continuam ativos. Brasília completou 63 anos. A capital do Brasil entrou na terceira idade. E à medida que a cidade envelhece, a população também. E se engana quem pensa que os idosos deixaram de ser ativos. Já são 78 anos de vida e 40 anos trabalhando como barbeiro. E o seu Walter não tem nem planos de parar. Eu gosto de trabalhar. E saio de casa às 5h20 da manhã e chego 9 horas, 8h30. E não estou cansado. E não é só o Walter que gosta de se manter ativo. Idade para eles é só um número. É prazeroso. Estou firme aqui, graças a Deus, não pretendo parar tão cedo ainda, né? Seguindo firme, eu vou continuar trabalhando. Até o dia que Deus quiser eu lá, mas ele no céu, aí eu vou trabalhar. A gente tem saúde é o que importa. Para que a gente pede a Deus que a gente tenha saúde e tenha disposição para no dia a dia a gente estar batalhando, né? O novo censo do IBGE divulgado hoje revela que dos quase 3 milhões de habitantes do DF, 8,8% tem 65 anos ou mais. E se por muito tempo o Distrito Federal tinha uma maioria de jovens e adultos, agora o cenário está mudando. Ao longo do tempo, houve estreitamento da base e alargamento do topo da pirâmide etária no Distrito Federal. Isso pode ser observado pela variação da participação relativa da população com 65 anos ou mais de idade. Segundo o censo do IBGE, o índice de envelhecimento da população no DF em 2022 chegou a 46,5, ou seja, são 46 idosos para cada 100 crianças. Em 2010, esse número estava em 21, o que confirma que a população envelheceu mais que o dobro nos últimos 12 anos. Então é um envelhecimento muito diferente daquele que a gente aprendeu a olhar, aquele estereotipado, onde as pessoas necessariamente tinham que envelhecer frágeis, tinham que ser protegidas. Tem a frase de uma música que uma amiga sempre usa, que é: o futuro não é mais como era antigamente. E de fato, e eu acho que é isso que a gente tem que celebrar, é esse envelhecimento cada vez mais ativo, cada vez mais saudável. Estamos em plena década do envelhecimento saudável, o mundo todo está envelhecendo, o Brasil está envelhecendo. Pretende trabalhar até quando? Até quando Deus quiser. É isso, cheio de energia, né? Em nota, o GDF disse que mantém ações na área da saúde, seguindo, na verdade, né, a Política Nacional da Pessoa Idosa. E tem feito obras públicas de acessibilidade e instalou academias, inclusive, da terceira idade nas regiões administrativas. Em Vicente Pires, um caminhão tombou nesse fim de semana. Uma curva ali da Rua 4, perto de um supermercado, onde foi que aconteceu esse acidente. O veículo transportava carne. Felizmente, nem o motorista, nem os 2 passageiros se feriram. Uma das faixas ali foi interditada e causou um grande engarrafamento também nessa região. E uma criança de apenas 9 anos foi atropelada nesse fim de semana lá no Paranoá. O acidente foi na DF-001, perto de um campo de futebol sintético. A criança teve traumatismo craniano e fratura exposta na perna direita. Ela foi levada em estado grave para o hospital de base. Para o transporte, olha, os bombeiros utilizaram inclusive um helicóptero que pousou numa obra próximo ao acidente. O motorista, de 33 anos, não se feriu e ele parou para prestar socorro. Além do resgate aéreo, 2 viaturas fizeram atendimento aí dessa criança, que a gente espera que se recupere logo.
E 2 suspeitos de sequestro e estupro de uma criança de 12 anos estão sendo julgados pelo Tribunal de Justiça aqui do DF. São eles Daniel Moraes Bittar, de 42 anos, e Gesiele Souza Vieira, de 23. Esse crime foi no dia 28 de junho, vocês vão se lembrar, porque chocou o país inteiro, em que essa criança aí, né, de 12 anos foi colocada dentro de uma mala e depois foi violentada. O processo corre em segredo de justiça. A gente tem essas imagens aí que realmente chocaram o país inteiro. E a Kátia Gomes, ela tem informações pra gente. Kátia, olha só, bem-vinda aqui mais uma vez. Esse caso aí realmente assim, foi impactante, né? A gente acompanhou isso tudo muito de perto. E aí conta pra gente, né? Inclusive para todo mundo que está aqui, né? Porque essa menina, ela foi vítima dessa dupla, ela foi, na verdade, ela foi sequestrada, né? Assim, estava perto da escola, ali no Jardim Engá, em Lusiânia, e depois ela foi levada para a casa desse homem em Asa Norte, né? Exatamente, Viviane. O Daniel Bittar, ele já estava ali na região procurando uma vítima. Inclusive, testemunhas falaram que dias antes dele sequestrar essa adolescente de 12 anos, ele já estava passando ali perto das escolas e perto ali naquela região ali. O que aconteceu? Ele, junto com a Gesiele de Souza, de 23 anos, pegaram essa adolescente de 12 anos, colocaram no carro. Essa menina, ela foi dopada, colocada dentro de uma mala e depois disso o Daniel seguiu para o apartamento dele na quadra 411 da Asa Norte. Lá ele manteve a jovem em cárcere privado, inclusive ela estava com os pés algemados até que ela foi localizada pela polícia, né? A sorte dessa garota é que o tio dela é policial militar de Goiás, ele foi ali acionado pela família, rapidamente ele conseguiu identificar as câmeras de segurança, através dessas imagens, ele também com informações ali de testemunhas que viram ela sendo colocada dentro do carro, ele conseguiu identificar a placa do veículo e, claro, identificar o motorista e conseguiu chegar até a casa do Daniel, né? Lá na residência, a polícia encontrou diversos equipamentos eletrônicos, né? Indicando ali que ele estava filmando todos os abusos que ele estava cometendo contra essa jovem, também vários produtos, objetos ali para práticas sexuais, né? Então, ele foi preso. No dia seguinte, a comparsa dele, a Gesiele, de 23 anos, ela foi encontrada na casa dela, ela que era moradora ali de Cidade Ocidental, e agora começou todo o processo de julgamento dos dois. A nossa produção entrou em contato tanto com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, quanto com o Tribunal de Justiça do DF, e os dois informaram que todo esse caso está em segredo de justiça por se tratar de violência sexual contra uma menor de idade. O que o Ministério Público conseguiu passar de informações foi o seguinte: o Ministério Público disse que na sexta-feira, né, eles de fato foram ouvidos, começou ali uma fase de depoimentos e disse que depois de ouvidos todos os envolvidos e apresentadas as provas recolhidas, a vara responsável vai decidir se os réus são culpados ou não, né? Que esse caso ele não está sendo ainda julgado pelo Tribunal do Júri. Então, é todo um processo que começou de fato na sexta-feira, foi ali os depoimentos, né? Eles escolheram os depoimentos dos envolvidos para começar toda a fase processual. Os dois estão sendo ali acusados de dano, ameaça, cárcere privado, estupro de vulnerável e registro e compartilhamento de cena de sexo com criança. O detalhe desse caso é que o Daniel Bittar, ele trabalhava como analista de tecnologia da informação de um banco aqui de Brasília, né? Logo depois desse caso, ele acabou sendo ali exonerado do cargo público que ele exercia. Essas são as informações, Viviane. Ô, Kátia, e só para a gente reforçar aqui, porque volta e meia a gente traz casos em que o criminoso, ele responde em liberdade. Nesse caso específico, esses dois estão presos, né? Sim, os dois estão presos desde o dia do crime. Eles estão respondendo, né, esse crime
presos, né, por conta da gravidade desse caso. Então os dois estão presos, apesar da comparsa falar que foi coagida a ter participado desse crime, a justiça entendeu que não, entendeu que ela sim participou, porque ela quis participar, né, até porque eles passaram ali horas e horas procurando uma vítima até encontrar essa adolescente de 12 anos. E foi até essa jovem de 23 anos que dopou a adolescente e ajudou a colocar ela dentro de uma mala. A imagem, inclusive, ali do prédio do Daniel é impressionante. Mostra ele arrastando a mala com dificuldade, subindo as escadas, porque a menina de 12 anos estava ali escondida dentro dessa mala. E quando foi à noite, esse caso foi de manhã, no Jardim Gá, quando foi à noite, a polícia conseguiu chegar até o apartamento dele, ele recebeu os policiais, confirmou que a menina estava lá, e aí esse caso aí teve um desfecho, né, um final feliz, que nada, né, tão grave aconteceu. Claro, a gente sabe que a menina chegou detida durante horas, foi algemada inclusive pelos pés, ela disse que não houve nenhuma conjunção carnal, mas ele chegou a passar a mão no corpo dela, ou seja, isso é caracterizado sim como abuso sexual. Nossa, esse caso foi assustador, só porque ela passou ali, né, de ter sido colocada numa mala. Mas, enfim, eu entendo quando você fala que esse desfecho aqui, graças a Deus, ela voltou para o convívio da família, porque a gente não imagina até o que ele seria capaz de fazer com essa criança. E esse caso era realmente assustador, até porque eu me lembro que ele namorava, inclusive, uma menina que a gente ainda conversou com ela, e ele fingia ser uma pessoa maravilhosa. No trabalho, ele também fingia ser uma pessoa excelente nas redes sociais, né? Ele fazia trabalhos sociais, né, Kátia? Era uma coisa assim que ele não demonstrava em momento nenhum ser a pessoa que ele depois aí mostrou ser para o país inteiro, né? Kátia, obrigada pelas informações. Sim, ele postava... Pode falar, porque eu, inclusive, eu até comentei isso com você, porque acho que você, na época, ainda conversou com a namorada dele, né? Não, sim, nas redes sociais dele ele postava ali frases e fotos contra, né, a violência sexual, contra a pedofilia. Ele tinha umas fotos com a namorada e, na época, muita gente confundiu achando que a namorada dele foi a mulher que participou desse sequestro, mas não, ela não tinha nada a ver com essa história. Ela, inclusive, ficou assustada quando descobriu que o namorado dela tinha sequestrado uma menina de 12 anos, então foi um caso que realmente chocou muita gente e, de fato, a menina que participou ali do sequestro, ela disse que tinha um relacionamento, não era um namoro com o Daniel, mas eles conversavam, ela inclusive mandava fotos para ele, fotos íntimas, e ele pagava para ela. Ou seja, era um relacionamento mais virtual, segundo essa mulher que também estava envolvida no caso. A namorada dele, de fato, não sabia nada desse caso e ficou também tão assustada quanto qualquer pessoa que ficou sabendo desse sequestro, Viviane. Exatamente, nossa, e aí a gente fala, né, assim, que serve de alerta. As pessoas, normalmente dão alguns sinais, mas no caso dele, era um sinal até positivo demais, né, assim, era como se fosse uma pessoa que ajudava os outros e, enfim, acima de qualquer suspeita, né. Obrigada pelas informações, viu, Kátia? Até já. E um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na rodoviária do Plano Piloto na sexta-feira passada. Segundo a PM, ele foi pego no momento em que ele vendia drogas para um usuário. Com o suspeito, a PM encontrou R$ 215 em dinheiro e 3 pedras de crack. Vamos voltar a falar sobre essa ocorrência de morte e desacato policial no Eixo Monumental, onde a Polícia Militar acabou atirando contra um carro de luxo conduzido por um motorista que fugiu de uma blitz. O passageiro do veículo, de 24 anos, foi atingido pelos tiros e morreu. O condutor do automóvel, ele está preso e vai responder por tentativa de homicídio, já que ele atropelou um policial durante essa tentativa de fuga, e por embriaguez ao volante. Como a gente mostrou mais cedo, a PM vai investigar, inclusive, a conduta dos policiais que atiraram nesse momento ali da fuga. A repórter Vanessa Vitória, ela está na entrada do Departamento de Polícia Especializada, onde está a família do Islan da Cruz Nogueira, um passageiro que morreu depois que o motorista furou a blitz. Olha só, Vanessa, eles acabaram de sair do ML, né? Conta pra gente aí o que eles falaram pra você, porque quando a gente trouxe logo no início do jornal essas informações preliminares ali, até de como que teria sido
né, essa orientação ali da polícia, que parece que não contou de imediato para a família que ele tinha morrido. A Polícia Civil vai investigar também isso, né? Então, como que eles receberam toda essa informação? Oi, Vivi, boa tarde para você de novo, para todo mundo. Exatamente como o delegado, doutora Taliba, contou lá, né, que o plantão acabou não informando diretamente a família, mas pediu para que a mulher do preso, do motorista preso, que fizesse contato com eles. Só, Vivi, que tem um ponto aí que a gente esclareceu chegando aqui. O que acontece? A família, ela não tem o contato da família, porque o Islam, ele não trabalhava com o Raimundo, ele trabalhava com um parente do Raimundo. E a família teve essa notícia da pior maneira possível, porque quem entrou em contato com a mãe do Islam foi uma colega nossa, de imprensa. Foi uma jornalista que ligou para ela para falar que o filho dela tinha morrido. Ela está até aqui do meu lado, o pai também está, daqui a pouquinho a gente vai falar, porque essa jornalista, nossa colega de profissão, entrou em contato com ela. Ela perdeu o chão, ela está grávida de 4 meses e o Islam era o filho mais velho dela e ela não acreditou, porque o que acontece? Só para vocês entenderem, o Islam estava em contato com a Aline, que é a irmã dele, que também está aqui, falando que tinha ido para uma festa. Ela até perguntou se ele tinha ido bem arrumadinho, porque às vezes ele estava de camiseta e tal, se ele tinha ido com uma blusa que ela deu para ele. Então eles estavam nessa comunicação, só que a mãe e o pai são separados. Eles têm um bom relacionamento juntos e faziam guarda compartilhada dos filhos. Então a Aline mora com a mãe e o Islam com o pai. Então o Islam poderia estar na casa do pai ou na casa da mãe. Essa é a confusão que deu. E aí eles não estavam sabendo de nada. Eu vou pedir para a própria mãe contar para a gente esse relato. Inclusive, Vivi, eu não posso nem deixá-la emocionada. Acho que a situação já é complicada demais, porque ela está aí com o bebê, gerando uma vida, vai trazer o Theo, que com certeza vai dar um alento aí, vai dar um alívio para ela. Então ela tem que cuidar da saúde dela e da saúde do bebê. Mas foi desse jeito que você me contou, né, Mari? Foi dessa forma. Eu não fiquei sabendo, porque tanto o pai dele achava que ele estava na minha casa e eu achava que ele estava na casa do pai dele. Aí quando eu comecei a mandar as mensagens e ele não visualizar, aí eu liguei normalmente, não conseguiu, ele não atendeu, o telefone estava desligado, aí eu fui atrás. Aí foi que eu fui atrás, fui até a casa do pai dele, o pai dele tinha ido para a igreja. E aí eu também não encontrei o pai, o caminho que o pai dele gosta de ir para a igreja. Falei, se não tá aqui, ele está na igreja. Fui para a igreja, cheguei na porta da igreja, a repórter me ligou falando que meu filho tinha sido baleado, tal hora da noite, que era o Islam, que era ele sim, que tinha barba, não sei o quê. Aí eu fiquei sem chão. Tanto que eu estava com uma amiga minha amiga não conseguiu nem voltar dirigindo, tive que pedir alguém para trazer o carro. E aí ela atendeu a repórter, passou o telefone pro pai do meu filho, e eles conversaram. Aí foi que eu fiquei sabendo que realmente era o meu filho mesmo. Mas no momento ainda estou achando que meu filho está vivo. Para mim a ficha não caiu. E eu acho muita negligência da polícia nessa parte, porque eles atiraram um tiro certeiro na cabeça do meu filho, sendo que eles podiam ter parado o carro, eles podiam ter atirado no pneu de uma forma que não afetasse quem estava dentro do carro, para realmente ele saber o que estava acontecendo dentro daquele carro, quem era, o que tinha dentro, se tinha alguma coisa errada. Meu filho era simplesmente um carona vindo de uma festinha, adolescente de 24 anos, um jovem de 24 anos perder a vida por conta de negligência da polícia. Eu já falei, como eu falei em outras emissoras aqui, eu quero justiça pela vida do meu filho, porque eu não quero que nenhuma mãe passe o que eu estou passando. Mari, eu vou falar com o seu ex-marido agora, que é o pai do Islam, é o Jorge. Ele está aqui também, né? Já falamos aqui sobre os sentimentos que a gente traz para eles nesse momento difícil. E aí o contato da jornalista passou o telefone para você e você também levou um susto ao saber. Já tinha mais de 20 horas que tinha acontecido tudo. Exatamente. Na hora eu fiquei sem chão. E eu fiquei sem chão, mas como eu estava na igreja, estava buscando a presença de Deus, Ele me deu muita força. E é por isso que eu estou aqui de pé. Eu estou conseguindo menos falar, porque graças a Deus eu sirvo um Deus maravilhoso e Ele me dá força. Só que infelizmente meu filho não queria servir o mesmo Deus que eu sirvo, né? Mas isso aí não justifica. Aí então meu filho saiu de sábado para domingo e aí não voltou, né? Mas só que ele era acostumado a dormir na casa da mãe dele de vez em quando ele saía, né? Que não chegava no mesmo dia. Aí eu não fiquei tão preocupado. Falei, não, deve estar na casa da mãe dele. Que sempre gosta de ficar lá na casa da mãe dele também. Ele é muito chegado à mãe dele, a irmã dele, que é minha filha, fica lá. Aí eu não fiquei, tô preocupado, fiquei despreocupado, confiando em Deus. Falei, não, ele está na casa da mãe dele.
Aí, como eu estava sem telefone no momento, meu telefone tinha quebrado, eu não pude ligar para ele, entendeu? Mas é isso aí. Mas o que eu quero é que a justiça seja feita, porque ele tem que pagar pelo que fez. Mas é muito difícil. É difícil até para poder falar. Sim, Jorge, com certeza. Mas me diz uma coisa, o Islan não estava trabalhando com o Raimundo, ele trabalhava em uma pizzaria com o irmão do Raimundo, é isso? Isso, pelo que eu sei, que eu vi a conversa lá, eu sei que ele já estava trabalhando numa pizzaria. Antes ele trabalhava no Mercado União do Mangueiral, aí ele saiu para ir trabalhar nessa pizzaria, porque ele disse que queria montar uma pizzaria para ele mesmo. Ele queria trabalhar para ele mesmo. Aí ele tinha vontade de montar um negócio para ele mesmo, né? Aí ele estava trabalhando lá nessa pizzaria. Mas o Raimundo vocês nunca tinham visto, vocês não conheciam, ninguém tinha o contato. Eu vou até a Mari, vem um pouquinho mais para perto aqui, por favor, que aí eu consigo falar com vocês dois. Perguntando até para o Jorge, porque como o Islan estava morando com ele, se ele já tinha comentado alguma coisa do Raimundo com você. Não, nunca me comentou esse Raimundo. Então que eu acho que esse Raimundo era amigo dele recente, né? Porque ele começou a trabalhar nessa pizzaria de pouco tempo para cá, não tem um mês. Então ele deve ser amigo recente. Ele não deve ter muito tempo. Mari, você também nunca soube nada? Ele comentou que ia sair com... vou para uma festa com fulano de tal. Vocês não conheciam, nunca viram? Não, eu não conheci o Raimundo, porque geralmente as amizades do meu filho é de 20 anos, no máximo até 25 anos da idade dele. Não tinha amizade com pessoa já, como falaram que esse cara é uma pessoa que já tem um pouco de idade, né? Então, eu não tinha conhecido ele, não. Ele tem 41 anos. O cara, né? Raimundo. Então, ele é uma amizade recente do meu filho. Tinha ido na baladinha, aí meu filho foi também empolgado com ele. Aí, quando saíram, foram parados numa blitz. E aí, foi no momento que eles atiraram, acharam que o carro tinha alguma coisa errada. Suspeitaram sem eles ter certeza e atirou na cabeça do meu filho e tirou a vida do meu filho. Inclusive, Vivi, eu vou ver se a Aline está conversando com uma colega nossa ali. Aline, você pode vir rapidinho aqui, por favor? Ela é a irmã do Islan e os dois conversaram. Eu até abri o jornal, a minha participação aqui comentando que a Aline... Vem cá, Aline, por favor. Que a Aline tinha conversado com ele, que eles tinham ido para uma festinha. O que ele falava do evento? Estava tudo bem com ele? Como é que foi a sua última conversa com o Islan? A última conversa, ele disse que estava tudo bem, que lá era bem animado, que eu ia gostar de lá, entendeu? E eu, meu irmão, cuidado, tá? Você tá bebendo, cuidado. Ele, não, mas eu deixei a minha moto em casa, tá tudo bem, entendeu? Foi isso, as últimas conversas, assim. Ou seja, Vivi, ele teve o cuidado de não dirigir, de não usar a moto. Deixar a moto dele, isso, né? Até porque ele já estava comentando assim que ele não ia, eu vou parar de beber, eu não vou ficar, porque ele vai pilotar, né? Não vou misturar a bebida, eu comprei essa moto para eu trabalhar, ganhar meu dinheirinho, entendeu? E foi isso. Ou seja, ele teve o cuidado, mas acabou pegando uma carona aí com um condutor que não teve o mesmo cuidado aí de repente sair, né? A gente não está fazendo nenhum tipo de julgamento aqui com relação a quem bebe ou não em festas. Não é esse tipo de julgamento, até porque a gente sabe que tem os aplicativos, né? Corrida aí, você pode chamar um motorista para levar. Então ele teve o cuidado de deixar a moto, mas pegou carona com o condutor embriagado, que acabou furando o bloqueio ali, como a gente sabe. E os policiais militares acabaram atirando contra esse veículo e acertou, infelizmente, a pessoa que menos tinha a ver com a história, porque não era ele que estava acelerando, não era ele que estava tentando fugir, ele estava ali do lado. A gente nem consegue precisar, nem saber, né, Vivi, dentro daquele veículo, só mesmo o condutor, que teve a prisão preventiva decretada pela Justiça hoje, é que vai poder dizer se ele comentava alguma coisa, tipo não corre, ou o que ele falava, ou se ele sequer estava entendendo muito bem tudo o que estava acontecendo. O fato é que agora a gente tem a irmã, a mãe grávida, o pai, a família aqui sofrendo a morte de um filho, que eles sequer conseguiram ainda processar essa situação. Vocês fizeram um reconhecimento, né? Só para saber, Vanessa, só interromper aqui um minutinho. Ainda não fizeram. Ele chegou aí para essa festa de moto e lá ele pegou a carona de volta porque tinha bebido, ou ele já foi de carona? Já fizeram? Não, só corrigindo, já fizeram reconhecimento do corpo, né? Vai fazer a liberação.
Ah, entendi. Vamos sim. Vai liberar o corpo agora para funerária, eu vou liberar aqui. A moto dele ficou lá em São Sebastião, onde vocês moram, ficou em casa, Vivi, né? Sim, a moto ficou em São Sebastião. Onde que ele encontrou o Raimundo, você sabe, Aline? Eu acredito que foi no Mangueiral mesmo, né? Assim, mais cedo eu vi ele lá perto de casa mesmo, na distribuidora. Ele estava assim com o senhor, mas eu não sei se é o mesmo, né? O mesmo que ele foi. Não consigo dizer se era o mesmo, se era o Raimundo. Porque eu não conhecia, né? Não sei dizer se era ele que estava sentado lá bebendo com ele. Ou seja, Vivi, a família não sabe, nunca viu mesmo o condutor do veículo e se eles estavam juntos ali, mas a ideia é que como o condutor do veículo mora no Jardim Mangueiral e eles em São Sebastião, de repente estavam voltando e ele pegaria essa carona para retornar. Agora, se eles foram juntos para a festa, se eles combinaram, como a família disse, se eles tinham uma amizade muito recente, e ele não fazia parte desse círculo de amizade, até porque ele é mais velho, ele já tem 41 anos, o Islam 24 anos, costumava ter amigos mais ou menos dessa mesma faixa etária, então a família não tem muitas informações. Mas tudo indica que, pelo que o pai, né, o Jorge, traz pra gente, é que o Islam teria conhecido o Raimundo porque está trabalhando na pizzaria e o dono da pizzaria é irmão do condutor do carro. Essa seria a informação. Pois é, a gente vai acompanhar esse caso de perto, né, Vanessa? Até porque, como a gente trouxe aqui logo no início do jornal, a investigação está em curso. A Polícia Civil está investigando, inclusive, esse motorista que já tinha mais de 10 mil reais em multa nesse carro e também a conduta ali dos policiais, né, que acabaram agindo ali de uma forma que esse tiro matou o Islam. Obrigada pelas informações. Você comentou ali agora há pouco, né, inclusive que a gente não está analisando aqui e questionando se a pessoa bebeu numa festa ou não, mas fica aí também mais uma vez esse alerta, porque nesse caso ele havia bebido, a gente não sabe se tinha mais alguma coisa que ele precisava esconder nesse momento para poder furar aquele bloqueio, mas com certeza o fato de ter bebido ajudou ele a fazer esse tipo de conduta. Então fica aí esse alerta mais uma vez para as pessoas não pegarem o carro depois de beber. Obrigada, viu? Olha, a gente vai para o intervalo, mas é bem rapidinho, você me espera. Eu já volto, hein? Estamos de volta e olha só, pessoal, um lobo-guará foi visto passeando em Taguatinga neste sábado. A bicharada tá solta, viu? O flagra foi feito pelo Silvanei, ele é morador da QNH e bem pertinho ali da Feira dos Goianos. Olha só, gente, a pressa que ele tava. De acordo com ele, o animal parecia assustado ali. Em poucos minutos ele foi à Flona, a Floresta Nacional de Brasília, e aí não foi visto mais. Por isso, a Polícia Ambiental não precisou nem ser acionada. Gente, olha lá, imagina se deparar assim com o lobo-guará no meio da rua. O passeio durou pouco tempo, mas deu para assustar o pessoal por ali, viu? E eu falei para vocês que a bicharada tá solta, né? Esse aí tava num ambiente ali que não era muito dele, né? Apesar de estar perto da Flona. E um jacaré. O jacaré apareceu na orla do Lago Paranoá nesse fim de semana também. E o bicho estava escondido na mata, no setor de Clube Sul. Mesmo assim, foi visto por pessoas que faziam ali uma caminhada. Já pensou, gente? Eu acho que esse susto aí é maior, hein? Michael Leão, você tá perto da água, meu filho. Eu falei ali, olha, o povo tava perto da mata, já viu o jacaré? Você tá onde? Imagina eu, tô quase dentro da casa, assim, do habitat natural dele. Eu tô aqui, Vivi, praticamente acho que dá para chamar as margens, apesar de já estar com algumas pedras aqui dentro da água. Mas a pergunta que eu te faço antes de contar mais detalhes desse caso, porque você tem cara de ser daquelas pessoas que acordam ali no sábado, no domingo e resolvem fazer uma caminhada ali às margens do Lago Paranoá. E aí imagina você ali caminhando pela pista de Cooper, de repente olha assim pro ladinho ali para a beira da mata e vê um jacaré. O que você faz numa situação como essa, Vivi? Ai, Maicon, olha, eu vou te falar que eu não faço isso hoje em dia muito aí perto do lago, não. Até faço lá perto de casa, né, assim. Mas eu já nadei muito no Lago Paranoá.
E olha, eu te confesso que eu morria de medo. Eu participei de alguns desafios e aí eu fiz o triatlon e aí tinha que nadar nesse lago. O coração meio que disparava assim na hora que eu entrava. Mas eu vou te contar que, graças a Deus, eu nunca vi nem de longe, assim, porque eu não sei nem qual ia ser a minha reação, viu? Era perigoso eu me afogar, Michael. Vivi, o mais perto que eu já cheguei de um jacaré foi quando a gente foi gravar no Pantanal e era assim, do carro, eles do outro lado da pista. Aqui no lago, felizmente eu também nunca vi, mas aqui é a casa, é o habitat natural deles, então existe essa possibilidade da gente estar caminhando, nadando, e foi justamente o que aconteceu no setor de Clube Sul. As pessoas estavam caminhando por ali, na pista de Cooper mesmo, e perceberam, Vivi, que na mata ali ao lado dessa parte ali desse clube, tinha uns olhinhos olhando assim pro rumo da pista. Eles perceberam que era um jacaré que tinha saído ali do lago e aí imediatamente entraram em contato, claro, com a polícia militar. O telefone, Vivi, já respondendo para quem está em casa o que fazer numa situação como essa, para ligar para a polícia ambiental, é o mesmo telefone da polícia militar convencional, que é o 190. Então você entra em contato ali pelo 190 e informa que, olha, eu encontrei, tem um animal silvestre, vale tanto para o lobinho, para qualquer outro animal que você perceber ali que está já ali perto do contato com os seres humanos, para que eles possam providenciar uma ação. Nesse caso do jacaré, Vivi, ele foi resgatado, retirado, a gente tem inclusive as imagens desse local ali, porque oferecia um risco não só para as pessoas que passavam ali pelo local, mas também para esse animal, de alguém acabar fazendo ali alguma maldade, atacando esse bichinho. Então, por isso, o Batalhão Ambiental da Polícia Militar retirou ele daquela área, colocou na viatura, e aí, Vivi, é nessa hora da viatura que a gente tem noção do tamanho desse jacaré. Ele ocupa ali boa parte da carroceria, e aí se a gente comparar, falar, ó, o tamanho da carroceria para o tamanho desse jacaré, ele já era um jacaré grande, então vale mesmo o susto. E levaram ele para uma outra área aqui do lago, mais afastada do contato com as pessoas, e aí tem inclusive a imagem gravada ali pela Polícia Militar Ambiental do jacaré entrando no lago, nadando, podendo inclusive estar aqui por perto, viu, Vivi? Por isso é importante, sempre que for fazer a natação, alguma atividade assim no lago, ficar atento, principalmente sobre o que se aproxima. Daqui onde a gente está, Vivi, felizmente, por enquanto, só os peixinhos têm dado o ar da graça, viu? Você mata a gente do coração quando você aparece assim, olha, falando de jacaré e tá aí, viu, com as canelas nesse lago, que a gente tá vendo que você arregaçou a calça e entrou aí nesse lago. Pelo amor de Deus, a gente fica aqui preocupado, mas a gente sabe que você pelo menos dá uma olhadinha antes, né, de se aventurar por aí. Como você disse, por enquanto só peixinho. De vez em quando eu dou uma olhadinha de rabo de olho, ver se tá tudo certo. Mas por enquanto tá, viu, Vivi? Tá seguro. Tudo pela reportagem, né? Olha só, gente. Tem mais gente nadando aqui por perto também para afastar. Pois é, olha o cuidado que a gente tem, né? De levar para vocês as informações ali, ó, em loco. Ô, Maicon, obrigada, viu? Agora você já pode ficar mais distante aí desse ambiente, que a gente tá vendo que tem até um pessoal por ali, hein? O que tá tendo por aí? A gente falando Sim, aqui da Vivi, preocupação... o pessoal tá aproveitando já esse horário, pescando, aproveitando mesmo aqui a beira do lago. Quando eu comecei a falar da história do jacaré, teve algumas pessoas que ficaram mais assustadas. Teve gente que subiu ali da beira do lago mais para cima aí para ficar mais afastado da água. Mas a galera tá bem tranquila, aproveitando, alguns pescando, outros banhando, porque o calorão tem judiado, viu, Vivi? Ainda mais com essa água tão bonita. Se eu tentar mostrar um pouquinho, tem gente nadando até lá no meio, viu? Eu não sei se a árvore vai ficar na frente, mas tem gente realmente aproveitando mesmo, agora já na hora do almoço. Pessoal bem tranquilo ali, aproveitando para dar uma refrescada, porque tem feito calor. 12h20, Vivi, era assim que eu queria estar agora, viu? Pois é, não, agora, ó, já 1h20, viu? Vou te falar que eu também, viu? Que delícia, segunda-feira esse horário, o pessoal ali pescando, uma tranquilidade, né? E olha, linda essa imagem que você trouxe pra gente, o pessoal ali aproveitando para nadar também, muita gente treina nesse horário e realmente, nesse calorão aí, tem que aproveitar esse lago aí que é maravilhoso. Obrigada, viu, Michael? Um beijo pra você, até já. E olha, gente, está cada dia mais caro para quem precisa comer fora de casa, não tá não? Olha, a gente sente no bolso, né? O custo das refeições subiu no país inteiro. Aqui no Distrito Federal ficou quase 25% mais caro sair para comer na rua. Dona Maria conta que com a alta de preços teve de diminuir o número de vezes que sai para comer na rua.
É porque agora não dá mais para fazer isso não, né? Antigamente dá, mas agora não dá mais não. Mas nem todo mundo consegue levar comida de casa para o trabalho. De segunda a sexta-feira, almoço fora de casa. Acaba comprometendo, né? Porque o salário não aumenta. Uma pesquisa encomendada pela Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador revela que uma refeição completa fora de casa, com prato principal, bebida não alcoólica, sobremesa e o popular cafezinho custa em média R$ 46,60. O Centro-Oeste teve a menor alta de preços em relação às demais regiões do país. A média do gasto com as refeições ficou em R$ 41,75. Mesmo assim, o custo subiu cerca de 22%. Em Brasília, a refeição completa ficou 24% mais cara em comparação ao ano passado, subindo de R$ 33,00 em média para R$ 41,00. Este economista da FGV explica que fatores como as mudanças climáticas e a variação do preço dos combustíveis podem afetar o preço das refeições fora de casa. Por isso é tão importante pensar em estratégias. O consumidor tem que usar um pouco a criatividade, né? Então, ou prepara em residência, ou mesmo consome num lugar um pouco mais em conta, né? É uma estratégia para diminuir o impacto. Pois é, eu preparo lá em casa meu almoço para trazer aqui para o trabalho, mas olha, no dia que não dá tempo, realmente a gente sente no bolso, viu? E aí, por falar em alimentação, atenção para quem participa do programa Prato Cheio do GDF. Alguns cartões foram bloqueados por suspeita de recebimento indevido. Então, são pelo menos 14 mil beneficiários que ainda não apresentaram as justificativas para poder continuar recebendo o auxílio. A repórter Kátia Gomes, ela tem mais informações sobre esses bloqueios aí e também sobre como voltar a receber caso você tenha sido bloqueado indevidamente. Conta pra gente, Kátia. Viviane, em um ano a Cedeste fez 18 mil bloqueios nos cartões do Prato Cheio e, como você disse, 14 mil beneficiários não apresentaram justificativa. Desse total de 17 mil, quase 3 mil pessoas apresentaram a justificativa e conseguiram voltar aí com o benefício do Prato Cheio. Mas 16 pessoas foram flagradas cometendo irregularidades. E como é que funciona todo o processo? Quando a pessoa ela tem o bloqueio do cartão Prato Cheio, ela é comunicada pelo GDF e ela tem um prazo de 90 dias para apresentar uma justificativa. Mesmo depois de ter feito essa justificativa, se a pessoa tiver ainda o cartão cancelado, ela ainda vai ter 180 dias para apresentar ali todas as provas de que não cometeu nenhuma irregularidade. E aí o que acontece? Ela apresentando que não houve nenhuma irregularidade, ela consegue receber os valores, inclusive os valores retroativos, e tem o cartão desbloqueado. Agora, caso a Cedeste consiga ali identificar que essa pessoa cometeu sim irregularidades, ela vai ter que inclusive GDF por todos os valores que ela recebeu de forma indevida. Então, quem está aí entre esses 14 mil cartões bloqueados e não cometeu nenhuma irregularidade e quer apresentar a defesa, é só entrar em contato pelo e-mail pratocheio@cedeste.df.gov.br. E isso é muito sério, viu, Viviane? Porque a pessoa que cometeu irregularidades, se ela não ressarcir o GDF, ela pode ter o nome dela, inclusive, inserido na dívida ativa. Ou seja, ela é impedida aí de fazer diversas coisas, inclusive tirar passaporte, pagar também diversas multas por conta dessa dívida. Eu volto com você. Importante esse alerta aí. Obrigada, Kátia. E olha, agora vamos falar sobre a guerra no Oriente Médio. Gente, momento de tensão, triste demais o que está acontecendo por lá, né? E aí, em meio ao agravamento dos bombardeios em Gaza, o Itamaraty, ele afirmou que os brasileiros que aguardam repatriação estão em segurança. O número de pessoas que procuraram o governo para deixar a zona de conflito rumo ao Brasil subiu para 34. No sábado, as comunicações foram cortadas e o medo de ficar sem água e comida aumentou. O embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candês, informou na tarde deste sábado ter conseguido contato com os brasileiros que estão na faixa de Gaza. Segundo Candês, apesar do clima permanente de tensão e medo, todos estão bem, com alimento, água e gás.
Ainda de acordo com o embaixador, o grupo pediu ao governo brasileiro que comprasse mais mantimentos para os próximos dias. Os preços dos produtos quase triplicaram na região. Já solicitaram repatriação ao governo brasileiro 34 pessoas. Entre elas, 24 brasileiros, 7 palestinos com pedido de migração e outros 3 que vão realizar o mesmo processo. São 18 crianças, 10 mulheres e 6 homens. 18 deles estão em Rafah, cidade do sul de Gaza mais próxima da fronteira com o Egito, e 16 em Khan Yunis, cidade também do sul, distante 10 quilômetros da fronteira egípcia. Com a interrupção dos serviços de comunicação na sexta-feira e a intensificação dos ataques, cresceu a preocupação do grupo que aguarda o resgate. Hassan Rabi, brasileiro de 30 anos que tenta deixar o território, é uma das 16 pessoas que continuam em Khan Yunis. Em mensagem enviada ao SBT neste sábado, ele desabafou: "A gente está morrendo aqui." O governo brasileiro garante que está tudo pronto para embarcar no avião da FAB as pessoas que estão na faixa de Gaza. Mas até o momento a passagem para o Egito ainda não foi aberta para a saída do grupo. Autoridades brasileiras mantêm contato com integrantes do governo egípcio e, em outra frente, buscam viabilizar a abertura dos corredores humanitários. Após a resolução aprovada na ONU para o que seria uma trégua humanitária entre Israel e o Hamas, neste sábado, por meio de uma rede social, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, afirmou que foi surpreendido pela escalada de bombardeios sem precedentes. E meus amigos empreendedores, o meu recado agora é para vocês. Sabem quem está de volta? O Desenvolve DF, o programa da Terracap que apoia o nosso desenvolvimento, ajuda a gerar emprego, renda e impulsionar também a economia, oferecendo a concessão pública de terrenos para empresas de todos os portes. Dessa vez tem muita oferta bacana, viu? São 82 imóveis de vários tamanhos em 6 cidades do DF: Ceilândia, Gama, Guará, Recanto das Emas, Samambaia e Santa Maria. E o melhor, com o Desenvolve DF, você tem uma carência de 2 anos, ou seja, a primeira parcela é só daqui a 24 meses. E o direito de uso é de até 60 anos. Então é a sua chance de empreender, investir e crescer. Você vai aproveitar essa oportunidade, não vai? Mas olha, corre, viu? Prepare-se, porque o edital já foi publicado e a caução é até hoje. A licitação até amanhã, dia 31 de outubro. Desenvolve DF. Saiba mais em terracap.df.gov.br. Participe! Gente, no ano passado, 35 mulheres foram agredidas por minuto em todo o país, isso segundo uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Para combater essa violência, o SBT do Bem, em parceria com uma ONG, lançou a campanha "Quando uma mulher é silenciada, outra pessoa fala por ela". E aí, como é que ficou? Ficou maravilhoso. A violência psicológica. Tá parecendo uma vagabunda. Eu acho que não vou levar, não. O vídeo da campanha foi produzido pela agência de publicidade UI, em parceria com o SBT e a ONG Fala Mulher, e já deu resultado. As denúncias mais que dobraram em um mês. A gente tem um aumento de mais de 150%, né, durante esse período, né, de setembro a outubro. No site falamulher.ong.br são 3 canais, pelo 180, por mensagem e uma novidade, a denúncia por libras. Perceber que as mulheres se comoveram, né, e se incentivaram através do nosso filme, da nossa campanha, a denunciar. Esse é o melhor resultado que a gente poderia ter. O lugar menos seguro para uma mulher continua sendo a sua própria casa. Mas é justamente nesse espaço que, ao ligar a televisão, ela pode ver que não está sozinha. Uma campanha que encoraja e dá voz a quem por tanto tempo esteve em silêncio. Flávia viveu na pele a violência doméstica. Começava a bater nas coisas por míseros motivos. Tipo, aquela camisa que eu gosto não tá passada pra me usar. Aí era um soco na parede.
A psicóloga teve um filho do relacionamento. Quando eu saí de casa, ele resolveu me parar, me intervir e me atacou no meio da rua, né? Pra não ir embora. Acolhida pela ONG, Flávia reconstruiu a própria história. Depois que eu consegui sair dessa bolha, eu voltei a ser eu mesma, né? A buscar outros voos, ficar bem mais livre. Olha só que bom, que incentivo para outras mulheres saírem também dessa bolha, né? Olha, gente, a gente vem comentando aqui sobre a importância de todo mundo fazer a sua parte. O SBT está fazendo também a parte dele. E aqui, olha, no sbtdobem.com.br você consegue ter mais informações também sobre essa campanha. E olha só essa situação. Uma família que tinha acabado de perder um ente querido passou por uma situação constrangedora em Planaltina de Goiás. Eles contrataram uma funerária para preparar e levar o corpo, só que o porta-malas do rabecão abriu, gente, e simplesmente deixou o caixão cair no meio do caminho. O repórter Maicon Leão tem os detalhes e vai trazer para a gente, assim, o que foi que aconteceu, Maicon? Oi, Vivi. Pois é, esse caso aconteceu ontem por volta de 1h da tarde em Planaltina de Goiás. Esse carro funerário estava já se deslocando para o local onde aconteceria o velório, quando por uma situação que ainda não se sabe o que provocou, Vivi, aquela parte de trás, a porta ali do porta-malas desse carro, acabou se abrindo e o caixão caiu no meio da rua. A imagem, claro, chamou a atenção de quem passava ali, era uma avenida bem movimentada em Planaltina. Esse motorista já rapidamente desceu do carro, começou a pedir a ajuda de outras pessoas. Um homem que passava ali pelo local se aproximou e ajudou a colocar de volta esse caixão dentro do carro ali. Conversando com algumas pessoas, Vivi, a gente, é claro, tentou contato com a funerária, mas até agora a gente não conseguiu. Conversando com algumas pessoas, eles disseram que esses veículos já estariam com alguns problemas ali no fechamento dessas portas, já tinham passado por outra situação dessa porta se abrir, não ainda de o caixão cair no meio da rua, como nesse caso que a gente veio nas imagens. Claro, uma situação que choca todo mundo. A gente também tentou entrar em contato com a família, localizar quem era essa família que estava se preparando para velar esse corpo com toda essa situação. Felizmente, nessa hora a gente, claro, tem que procurar ver o lado positivo da história, que poderia ser ainda pior. Felizmente, esse caixão não se quebrou ali no meio da rua, foi uma situação que eles conseguiram contornar de forma bem rápida. O vídeo, inclusive, é bem curto, já mostra o caixão ali no chão, no meio da avenida, o motorista já descendo rapidamente. Dá para ver ali pelas imagens ele pedindo ajuda de outras pessoas que se aproximam. O primeiro a chegar é justamente esse homem que pega ali no caixão junto com ele e os dois acabam colocando novamente ali no carro da funerária. E aí não se sabe se esse motorista voltou para a empresa para fazer a substituição dessa urna ou se essa urna, como estava ali e como a gente viu, ela não chegou a ser quebrada, permaneceu ali apenas com alguns arranhões na parte de baixo, se ela foi seguida, se ela foi levada justamente ali, Vivi, para o velório na mesma situação. A gente tentou contato com a empresa, inclusive permanece o espaço aqui aberto para tentar entender o que aconteceu, porque é uma situação que, claro, choca qualquer pessoa, já é um momento muito delicado ali, você perder alguém, são os últimos instantes com a pessoa, e aí no momento em que esse corpo está sendo levado para esse velório, acaba acontecendo uma situação como essa. Infelizmente, essa não é a primeira vez que isso acontece. A gente já mostrou, inclusive, em Goiânia, recentemente, a questão de 1 ano, Vivi, uma situação bem semelhante. Uma avenida principal, a traseira ali do carro funerário acabou abrindo também, esse caixão caiu no meio da rua, só que lá a situação foi um pouco pior, porque a urna acabou quebrando, então as flores saíram ali no meio da rua, foi uma situação mais delicada. Nesse caso, foi necessário voltar tanto com a urna quanto para o corpo para a funerária para que fosse feito de novo o processo, ou seja, perde mais tempo. Nesse caso aí de Planaltina de Goiás, a gente não sabe o procedimento tomado pela empresa, se foi levar de volta esse corpo lá para a funerária para fazer uma avaliação nessa urna, ou se eles já conseguiram ali, depois que colocaram de volta no carro funerário, seguiu direto para o velório e depois esse corpo foi sepultado. A gente reforça, Vivi, o espaço está aberto, a gente tentou contato com a funerária, mas ninguém se manifestou, viu? Nossa, que situação mais delicada, hein, Maicon? Como você disse, né? Assim, bom, graças a Deus
né, esse caixão se manteve intacto ali, que um outro senhor parou para poder ajudar, e aí fica essa orientação ali também para checar se o porta-mala está realmente trancado, para não correr esse risco. Olha, depois a gente volta com mais notícias com você. Maicon, obrigada, viu? E 2 homens foram presos em um hotel de Águas Claras. Olha só, a Polícia Civil descobriu que eles alugavam um quarto de alto padrão como hóspedes. Para quê? Para guardar uma grande quantidade de drogas. Eles são acusados de tráfico de êxtase e haxixe para pessoas que têm muito dinheiro. Além do hotel, a polícia também fez a operação em locais ligados a esses criminosos, em Samambaia e Ceilândia. E aí conseguiu apreender drogas e uma arma. A dupla vai responder agora por tráfico de drogas e porte de arma de fogo. Um desses traficantes, inclusive, é apontado como o principal traficante de haxixe da região. Vamos ver, então, se a justiça vai deixar com que ele continue preso, né? E um levantamento de uma fundação norte-americana revelou um cenário preocupante. 16 milhões de brasileiros não têm nenhum dente, gente. Olha só. Este dado, ele é assustador, se contrapõe, inclusive, à quantidade de profissionais de saúde bucal no país. Nos últimos 10 anos, o número de cirurgiões dentistas, ele dobrou. Veja só na reportagem. Atualmente são mais de 400 mil profissionais. O presidente do Conselho Federal de Odontologia explica que existem algumas razões para esse crescimento. É uma profissão com uma boa expectativa de remuneração, é uma profissão que dá uma condição social um pouco mais favorável, talvez. O Brasil é um dos países com o maior número de cirurgiões dentistas do mundo. Mas um levantamento aponta que 16 milhões de brasileiros vivem sem nenhum dente na boca. Essa contradição é escancarada na periferia das grandes cidades e no interior de alguns estados, como Amazonas, Acre, Tocantins e Bahia. Nesses lugares, o acesso ao cirurgião dentista ou é caro ou não há profissionais disponíveis na rede pública. Esse ano foi aprovada uma lei que incluiu a garantia da assistência odontológica na atenção básica, nos serviços de saúde do SUS. Então a gente acredita muito que nós vamos ter um aumento do serviço disponível para a população. Na Zona Sul de São Paulo, o posto de saúde ficou lotado na Semana da Virada Odontológica, uma força-tarefa para atender um número maior de pacientes. É feita a profilaxia, todo o cuidado da saúde bucal, adequação, feitas as restaurações, feita a exodontia e, no segundo momento, é feita a etapa de prótese odontológica. O sorriso do seu Edson ainda é tímido, mas aqui no posto ele vai ganhar uma prótese. Vai ficar com um sorriso novo, então, se Deus quiser. Dona Nilza vai fazer limpeza e arrumar um dente que dói. Ai, eu tô feliz. Seu Julião já ganhou a prótese dos dentes de cima. Agora espera a dos dentes inferiores. Quase não contém a alegria. Até para namorar é melhor, né? Com certeza, amigo. Com dente é bom para tudo, certo? Até para mastigar o pescoço. Ai, gente, que felicidade, né? Sem dúvida, que falta que faz, né, o dente. A gente, pessoas, às vezes, não tem nenhuma orientação direitinho ali de como cuidar dos dentes. E aí, depois, um tratamento fica realmente caro. Que bom ali que a gente viu que ele conseguiu refazer aí os dentes e agora tá todo feliz da vida. A gente teve mutirão de limpeza nesse fim de semana no Lago Paranoá. Um grupo de 50 mergulhadores fez uma verdadeira faxina embaixo d'água. Tudo para poder conscientizar as pessoas de que é preciso preservar o nosso lago, né? Olha, e é impressionante como dá para encontrar de tudo por lá. Veja só. Plásticos, copos, garrafas de vidro, latas, mesas, cadeiras e até um pneu de caminhão estão entre os itens encontrados no leito do lago. Só para retirar este pneu foram necessárias 4 pessoas. A iniciativa reuniu mergulhadores voluntários que reservaram o dia para cuidar do meio ambiente. Um dos objetivos foi conscientizar a população sobre a importância de não contaminar as águas deste que é um dos cartões postais mais icônicos de Brasília. A gente viu o tanto de lixo que a gente tirou e a gente vê a importância da conscientização mesmo, que é o principal. Antes da gente vir aqui tirar lixo, tem que conscientizar a população, né? Difundir essa informação
para que, enfim, o pessoal pare de jogar lixo no lago. Para as pessoas poderem aproveitar mais o Lago Paranoá no dia a dia, é legal ele estar um pouco limpo, né? Você poder entrar no lago, seja na prainha, seja aqui, seja num clube, onde estiver, e você poder ter um ambiente mais limpo, né? Quem vê os mergulhadores mostrarem tanta destreza pode não imaginar o quanto eles tiveram de treinar para isso. Um estudo que hoje ajuda ao meio ambiente. A advogada Mônica Costa começou a mergulhar no ano passado por pura diversão. Ao se voluntariar para a limpeza do lago, ela ficou impressionada com a quantidade de lixo que encontrou. Recolhi vários sacos, muito vidro, muita latinha, muito plástico e assustador. Na verdade, eu achei que ia ser mais difícil achar o lixo, mas em todo canto tem. Usar o Lago Paranoá como lixeira prejudica muito a preservação das águas e ainda atrapalha o lazer no local. Para se ter uma ideia, na última edição do projeto, os mergulhadores conseguiram retirar a quantidade de 1,5 tonelada de lixo dentro das águas, o que mostra que ainda há muitos resíduos acumulados dentro do Lago Paranoá. O fundo do mar, o fundo do lago, a galera não consegue enxergar, mas está virando um depósito de lixo, isso é triste. Nesta edição, cerca de 2 toneladas de lixo foram retiradas do local. E tudo vai virar arte, depois que passar pela triagem de um artista plástico. O que não puder ser aproveitado será coletado pelo SLU, que fará a forma correta de descarte. Olha, a gente que vai sofrer depois também, né, contaminando o meio ambiente, então não custa nada. Tá por ali, leva um saquinho, coloca o lixo ali, depois recolhe, joga na lixeira, todo mundo vai sair ganhando, né, meio ambiente e a gente. Hora daquele momento em que a gente se conecta, que você se vê aqui no jornal. Eu tenho várias fotos para mostrar. Estou devendo algumas, né, desde a semana passada. Vocês que mandam aqui para a gente no 996232421, mandam também pelo nosso Instagram. Então, hora de você se ver. Nosso Instagram, daqui a pouco eu mostro para vocês qual é. Olha, a Letícia mandou aqui, ligadinha no SBT. Letícia, obrigada pelo seu registro. Boa tarde, Vivi. Me chamo Marlene, sou daqui de Ceilândia. Estou ligadinha no SBT Brasília. Olha lá, Marlene, com um fofucho no colo também assistindo a gente. Adorei. Rosenilde, linda todo dia, estou te assistindo. Amo você, muito alegre, amo. Que bom, ô Rosenilde. Um beijo para você também, tá? Vocês estão de parabéns, esse jornal é maravilhoso, Vivi. Eliane, obrigada pela sua mensagem, pelo seu retorno para o nosso trabalho aqui. É uma equipe enorme que trabalha aqui com muito afinco para levar informação até vocês. Maria, de Padre Bernardo, Goiás, está ali também ligadinha na gente. Um beijo para todo mundo lá de Padre Bernardo. Manu e Lia, ligadas no SBT, lá de Planaltina de Goiás, Jardim das Palmeiras. A Rosana que mandou, fofuras as duas ali na frente da televisão. Boa tarde, eu gosto muito de assistir vocês todos. Cleide, obrigada também pela sua mensagem. Sérgio de Taguatinga Norte, um abraço para todos. Um abraço para você também, viu, Sérgio, de toda a equipe. Silvanei, boa tarde, Viviane. Silvanei de Taguatinga Norte, essa é a melhor equipe de repórteres de Brasília, em torno. Parabéns, muito obrigada, viu? Que você coloca, que traz também informação aqui da rua, o pessoal aqui também na redação, todo mundo trazendo aqui informação quentinha para vocês com credibilidade, né? Olha, todos, cadê? Quem mais aqui? Francisco Carvalho, todos os dias ligado, sou fã do seu trabalho e de toda a sua equipe. Esse aqui que a gente leu agora, o Francisco, né? Tem mais pra gente mostrar? Ou a gente deixa para... Então, amanhã eu mostro mais, tá bom? Sei que vocês já mandaram fotos hoje, daqui a pouquinho... Quer dizer, daqui a pouquinho não, viu? Vou prometer essas fotos para a semana que vem, tá? Mostrei para vocês aqui o nosso contato de WhatsApp, gente, que vocês podem mandar as fotos, mas também a sugestão de reportagem de algo que está acontecendo aí na sua região. Nossa produção está atenta e entra em contato para a gente trazer aqui no nosso jornal, tá? E também, claro, você pode comentar as nossas reportagens. Eu falei do nosso Instagram, @SBT Brasília. Lá no nosso perfil você entra, começa a seguir a gente, você fica bem informado, porque a gente está sempre colocando notícias ali para vocês. E você também pode mandar sua mensagem por lá, combinado? E agora é o seguinte, você perdeu alguma notícia aqui ao longo do nosso jornal?
começa ali 11h40 da manhã, né? Então, de repente foi tomar uma água, voltou, passou aquela notícia. A gente preparou um resumo, os principais destaques para você ficar bem informado, já começar a semana bem. Depois da explosão no metrô na última sexta-feira que assustou passageiros, a estação central passou por reparos. Segundo o metrô, durante a madrugada ali de sexta para sábado, foram realizados reparos na estrutura e já na manhã ali de sábado, quando o metrô começa a operar cedinho, já tudo foi normalizado. A polícia militar atirou contra o carro de um motorista que fugiu de uma blitz próximo ao eixo monumental. O passageiro do veículo de 24 anos foi atingido pelos tiros e morreu. O condutor do automóvel está preso e vai responder por tentativa de homicídio por ter atropelado um policial e por embriaguez ao volante. A PM vai investigar a conduta dos policiais. A polícia militar, ela não está para alvejar ou tirar a vida de alguém, mas sim para poder coibir e cessar o perigo eminente que pode causar a todas aquelas pessoas que estão na cercania da via. O ano nem terminou, mas o número de casos de violência doméstica já superou todo o ano passado. Entre janeiro e setembro deste ano, foram registradas 700 ocorrências a mais do que em todos os meses de 2022. A cidade que lidera é Ceilândia, seguida por Planaltina e Samambaia. É importante, sim, reforçar a importância ali do registro da ocorrência policial, a importância de pedir uma medida protetiva. A gente sabe que muitas vezes o autor acaba ali furando essa medida protetiva, agredindo a vítima, mas ela é o primeiro passo para conseguir essa proteção. Pois é, e por hoje é isso. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde, uma boa semana pra gente. Eu te espero de novo amanhã. E você fica agora com o SBT Esporte Brasília, hein? Um beijo, tchau, tchau.